Fala galera, beleza? Meu nome é Derek Crispim, mais conhecido como Derek do Plano de Saúde ou por alguns Derek Aleatório por causa do meu canal no YouTube, que até hoje só gravei um vídeo e nem gosto de gravar. Galera, eu tenho muita dificuldade em gravar porque realmente eu não gosto. Mas um homem não faz o que ele quer, um homem faz o que tem que ser feito. Esse vídeo não vai ter corte, esse vídeo eu montei um cenário aqui completamente improvisado, mas vai dar certo. Mas ficou até bonitinho, ó. Tem a minha foto aqui quando eu tinha 16 anos, trabalhando no escritório do Agnaldo, que foi a primeira corretora de Brasília a realmente ser líder. Quando eu digo líder é porque é o seguinte, eu já vi muitas pessoas no mercado de plano de saúde que de vez em quando ganha, de vez em quando não sei o que e tal. Não. Eu tive a sorte de trabalhar para o melhor de Brasília, o Agnaldo Messias, que sempre estava em primeiro, sempre, sempre, sempre. Então assim, o fato de eu já ter trabalhado para um cara que tinha o pensamento de ser o primeiro, isso me ajudou muito a ter ambição, porque quando eu comecei a trabalhar para Agnaldo, eu era um cara sonhador, mas eu não era um cara que tinha ambição, eu realmente não era aquele cara que tipo assim, eu vou fazer o que precisa ser feito para poder ganhar dinheiro, porque tem muita gente que fala, eu quero ser rico, eu quero ganhar uma Lamborghini, mas não tem coragem de comprar primeiro um Fiat Uno, e depois trocar para um Vectra, depois trocar para uma Mercedes, depois trocar para uma Lamborghini. Então assim, muitas pessoas já querem, não, eu quero ser astronauta. Não adianta você querer ser astronauta se você ainda não teve nem coragem de pular numa cachoeira. Nossa, que exemplo ruim. Não pula em cachoeira não, galera. Tem gente que fica paraplégico por isso, nada a ver. E outra coisa também, eu sou um cara profissional de um jeito diferente. Infelizmente ou felizmente, não sei, eu sou um pouco infantil. Então, por exemplo, eu tô gravando um vídeo profissional com a minha gata deitada aqui no meu colo. Não sei se tá dando pra ver, mas olha só. É a gatinha mais linda do mundo, velho. É a gatinha mais linda do mundo. E quando você trabalha com plano de saúde, você tem liberdade para poder estar ganhando dinheiro com o seu bichinho em casa, você pode estar ganhando dinheiro na praia, você pode estar ganhando dinheiro dentro de um shopping, no estacionamento público, embaixo de uma árvore comendo uma marmita, onde você quiser, de onde você estiver, você só precisa de internet e um celular para poder ganhar dinheiro com plano de saúde. Mas claro que para você ganhar dinheiro com um plano de saúde, você precisa aprender uma coisa. Você vai ter que estudar pra caramba. Por quê? Ah não, Derek, eu tô querendo entrar no mercado de vendas justamente porque eu não gosto de estudar. Então você vai vender outra coisa. Mercado imobiliário, mercado automobilístico, mercado de plano de saúde. Não adianta você só achar que você vai, eu sou um bom vendedor, eu sou bom de lábio, eu vou ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro a curto prazo, mas você vai se ferrar e você vai ferrar com outras pessoas pela falta de conhecimento. A área de plano de saúde é uma das áreas mais importantes, na minha opinião, só perde para a própria medicina ou para os cientistas que desenvolvem medicamentos, mas o que eu quero dizer, eu sempre vou fazer uma brincadeira, tal. Eu não sou uma pessoa muito séria, acredito que vocês já perceberam, mas o que eu quero dizer, não adianta ter médicos no mercado se não tiver pessoas com planos de saúde, porque quando a gente fala de consultas, exames, isso não deixa um médico rico. O que deixa um médico rico são cirurgias. É a internação no hospital que deixa o hospital rico. Parte ambulatorial de consultas e exames não dá muito dinheiro. Derek, eu conheço um médico que ele anda de Mercedes e que ele só atende consultas. Ele é um médico generalista. Sim, mas eu também conheço pessoas que vendem pacotes turísticos da praia que andam de Mercedes. Então, assim, não necessariamente só pelo fato do médico ser médico ele vai ganhar dinheiro. Ele, além de precisar fazer coisas que dão mais dinheiro, como procedimentos cirúrgicos, eles também precisam aprender a vender, que na nossa área uma das coisas mais importantes também não adianta só você ter o conhecimento técnico se você não aprender a vender. Eu vou ensinar isso um pouco de tudo para vocês, mas olha só, muita gente me pergunta, Derek, eu quero vender plano de saúde, eu preciso ter SUSEP? Não, você não precisa ter SUSEP. SUSEP é um curso que a gente faz na Funenseg, que é um curso difícil pra caramba, não é um curso barato, igual, por exemplo, para corretores de imóveis, e também não é de graça, como um curso para vender carros, porque para vender carros você não precisa ter curso, você só precisa entender do que você está fazendo para você poder ser um bom profissional. Venda de imóveis você já tem que estudar muito, muito. Então assim, no plano de saúde é ainda muito mais, por quê? Porque a gente está lidando com a vida das pessoas. No carro, se você for um incompetente, você vai dar um prejuízo financeiro para a pessoa e você vai tomar um prejuízo financeiro. Se você for incompetente no plano de saúde, você mata uma criança, você mata um idoso. Por quê? Digamos que você está vendendo um plano de saúde para uma pessoa que tem doença pré-existente. E você fala, não, o plano de saúde vai aproveitar a sua carência, não, mas qualquer coisa é só você ir para o pronto-socorro. Galera, se um dia alguém tiver uma doença pré-existente, se você usar esse termo
Pelo pronto-socorro atende? Não atende. Ah, Derek, então quer dizer que se um dia a minha mãe, ela fez um plano de saúde e ela declarou que tem um problema cardíaco, ela vai entrar com a CPT, que é a cobertura parcial temporária de doenças ou lesões pré-existentes. Quer dizer então que se minha mãe, ela declarar que tem um problema cardíaco e ela tiver um problema no coração e precisar de uma internação de uma cirurgia, o plano de saúde vai matar minha mãe? Não vai cobrir? Não, o plano de saúde não tem a ver com isso. Você pode levar a sua mãe para o SUS, porque é obrigação do governo cuidar da saúde da sua mãe. Sistema Único de Saúde. E ele é de graça entre aspas, né? A gente vai deixar para falar muito mal do SUS depois. E outra coisa, eu posso falar mal do SUS porque quando eu falo mal do SUS, eu salvo vidas. Eu dou dinheiro para o governo. Por exemplo, eu vendi um plano de saúde para você. Você deixa de utilizar o SUS. Mas um dia você vai lá e utiliza o postinho. Quem vai pagar a conta não é o governo, quem vai pagar a conta é o seu plano de saúde. Por quê? Se você tem direito ao se você tem direito ao abatimento no seu imposto de renda, porque você está pagando um plano de saúde particular, por que o governo, além de te devolver a grana que você está pagando, claro que não é integral, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, e eu ainda tenho direito à utilização pública. Ou você vai ter um ou você vai ter outro. Não quer dizer que quando você tem um plano de saúde você não pode usar o SUS. Mas quando você usa o SUS, o plano de saúde que vai pagar. Essa foi a única coisa que eu lembro de ter aprendido lá no curso da Funenseg. Tô sendo sincero, não tô criticando, mas é porque realmente eu não lembro de ter aprendido muita coisa na Funenseg. Por quê? Porque eu aprendi com o Agnaldo. Ah, outra coisa, galera. O que eu aprendi com o Agnaldo em uma semana, eu não aprendi em muitos meses, indo todos os dias, de segunda a quinta-feira. Na sexta eu não ia porque eu sou adventista. Mas de segunda a quinta-feira, eu realmente tinha que estar lá de noite. Eu até conheci o Eduardo, que virou um brother. Ele é filho da Graça, que me indicou muitos clientes, que era do Banco Bradesco. Enfim, conheci pessoas que me ajudaram muito, cresci muito. Tem que ter. É bom ter. Quero ser um profissional no plano de saúde, é bom você fazer o seu curso, mas isso não te impede de você vender plano de saúde. Como que eu vou vender um plano de saúde? Ah, outra coisa, galera, eu mudo de assunto toda hora, vocês vão perceber isso e simplesmente tentem prestar atenção e não se perder. Derek, mas vamos lá. Eu quero ser um corretor de plano de saúde, eu não tenho um SUSEP. O que eu faço? Você vai se cadastrar em uma corretora ou em uma plataforma e você vai ser um angariador. O que é um angariador? É o cara que angaria, é o cara que prospecta, o cara que vai lá e consegue trazer um cliente, mas aí quem vai assinar é o SUSEP, sendo um SUSEP pessoa física, como eu sou, ou sendo um SUSEP pessoa jurídica. Eu também sou SUSEP pessoa jurídica, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, algumas pessoas elas não se tornam um profissional na área porque elas acreditam que não dá para elas venderem, que elas precisam fazer o curso, porque é um curso caro. Eu fiz quando eu tinha 18 anos, mas não precisa. É bom, mas não é obrigatório. É só você procurar uma plataforma, é só você me procurar que eu vou te orientar exatamente como é que você tem que fazer. E outra coisa, se você não me conhece, Derek, eu quero tirar uma dúvida com você, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, 619-8458-1722. Esse número eu tenho desde quando era moleque, desde quando era menor de idade. E o meu outro número, que é o fixo, que eu tenho desde os meus 18 anos, que é o 3045-1005, também DDD61. Ele também é WhatsApp. O 3045 fica com a minha secretária, 8458 fica com a minha secretária também, com outra secretária, e com o Gabriel. Então, assim, se ao momento vocês tentarem falar comigo, não conseguiu falar comigo, um deles vai te responder, fica tranquilo que o nosso atendimento é muito rápido, Se você me mandar uma mensagem no meu telefone pessoal, dificilmente eu vou ver. Mas se você mandar no telefone empresarial, com certeza vai ser rápido. Mas vamos lá. Galera, qual que é a questão que eu falo muito para as pessoas em relação à área de plano de saúde? Você tem que estudar. Por quê? Porque se você passa uma informação errada, você mata uma pessoa. Então, assim, já teve clientes que vieram contratar o plano de saúde comigo, eu falei, cara, você tem que procurar portabilidade. Porque imagina só, seu pai ficar 2 anos sem cobertura, caso ele haja necessidade. Então, assim, Derek, mas nunca vai precisar. E se acontecer? Aconteceu recentemente de um cliente que ia contratar um plano de saúde comigo, eu orientei ele a fazer a portabilidade e o pai dele faleceu. O pai dele faleceu de infarto, acabou que não deu tempo de chegar no hospital. Derek, mas então você poderia ter vendido. Sim, mas e se ele tivesse chegado no hospital e não tivesse o atendimento? Se eu tivesse pensado apenas no meu bolso, será que hoje eu estaria dormindo com a consciência tranquila? Nem tudo é dinheiro. Então, assim, a venda do plano de saúde ela é boa quando ela é boa de forma conjunta. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o cliente e tem que ser bom para a operadora. Se não é bom para a operadora, não é bom para nós dois. Se não é bom para mim, não é bom para os outros. Enfim, tem que ser bom para todo mundo. Então vamos lá. A gente precisa estudar muito e precisa entender que
Derek, eu tô desesperado para ganhar dinheiro. É uma área perfeita. Quanto mais ferrado você tá financeiramente, Derek, eu tô com minha pensão atrasada e a polícia já tá batendo na minha porta. Essa era uma área muito boa. Com o medicina você paga aí 3, 4 pensão, dependendo se você for mão de vaca. Quando eu digo mão de vaca é porque tem gente que paga uma pensão que não dá para comprar um pacote de feijão. Mas um plano de saúde da medicina que você fecha, dependendo da pensão que você paga, você consegue pagar em 4 meses, 5 meses de pensão. Não, eu tenho uma amiga que ela recebe R$ 150 de pensão, então daria para pagar aí quase 50 anos de pensão, uma vida da medicina. Dá muito dinheiro. Mas assim, você não pode, poxa, eu vou vender a todo custo, eu preciso ganhar dinheiro, senão eu vou morrer. Você pode trabalhar nessa área, desde que você seja honesto. Se você tem uma vírgula de desonestidade na sua vida, ou que você coloca o dinheiro acima da vida das pessoas, procura outra área, porque senão na nossa área você vai ser um assassino. E se você vender muito, você vai ser um serial killer. Por quê? Porque você vai matar as pessoas. Derek, eu não acredito nisso. Pesquisa na internet pessoas que já morreram por negligências de corretores que venderam falcatruas. Pesquisa na internet, vocês não vão ver um caso isolado não, vocês vão ver dezenas de casos. A nossa área é uma área séria, a gente precisa cumprir com todos os quesitos não é só questão de honestidade, é com todos os quesitos. Por exemplo, Derek, mas eu vendi o plano de saúde para cliente, aí depois ela me ligou me xingando, falando que o plano de saúde anterior dela tá fazendo cobrança. Mas você orientou a cliente a fazer o cancelamento? Não orientei não. Isso aí é com ela? Não, não é com ela. Cara, você é um profissional. Nós não podemos ser vendedores de plano de saúde. O vendedor é o cara que tira o pedido. Por exemplo, Derek, quanto é que custa esse microfone? Esse microfone aqui custa R$ 150. Você consegue um desconto? Cara, se for no débito 5%, se for no Pix 10%. Vamos levar? Mas o que ele faz? Ele é um microfone, ele é um suporte de microfone que você bota aqueles microfones da Holy Land e vai funcionar como se fosse... Então assim, é uma coisa simples, você está tirando um pedido. Quanto é que tá essa caneta? Essa caneta custa R$ 5. É uma caneta da Compacto, sem tampa, se ela tivesse tampa seria 15. Nossa, mas aí você tá me roubando, tal. Enfim, quando você tira um pedido, você só tem que falar o que é informação. R$ 15, nossa, mas tá muito caro. Mas é o preço. Já viu vendedores que quando você chega, quanto é que tá, por exemplo? Eu tenho esse temporizador aqui. Quanto é que tá esse temporizador? Eu paguei R$ 30 nesse temporizador e R$ 20 nas pilhas, que essas pilhas alcalinas que duram tipo quase que para sempre, essas que vendem em farmácia, elas são extremamente caras. Mas aí eu gastei R$ 50 com esse timer. Se alguém chega para mim e fala, Derek, esse timer aqui custa 150, eu falo, caramba, tá muito caro. Mas por quê? Porque é isso mesmo. Isso é um vendedor, isso é um tirador de pedido. Agora, se o cara me fala, não, Derek, esse timer aqui ele custa R$ 150, por quê? Cara, ele não gasta bateria. Você pode ficar aí o tempo que for, você pode ficar aí 5 anos, a bateria dele não vai acabar. E se você colocar uma bateria dessa da Rayovac, é que não vai acabar mesmo. Outra função que ele também tem, ele gruda no ferro. Então assim, onde você for, você pode colocar ele no ferro. Outra questão também que ele tem, a questão da praticidade de você simplesmente alterar o tempo girando, em vez de ficar apertando o botão. Sabe aqueles sons da Pioneer de R$ 1.500, que é a coisa mais linda, que tem a melhor qualidade, mas quando você vai aumentar o som, você tem que ficar apertando o botão assim? Cara, é horrível apertar o botão. Então assim, não é muito melhor você estar dirigindo lá e você simplesmente faz isso no volume? Então assim, Derek, esse timer aqui, ele é muito mais caro do que o tradicional, só que, ele tem essas vantagens. E isso daqui já não é só um vendedor, ele é um consultor, ele está prestando uma consultoria de uma coisa simples. Então assim, tem 3 volumes, tem um volume muito alto, um volume médio, um volume bem baixinho e também tem o sem volume. Então assim, quando você sabe o que você está vendendo, quando você entende o que você está passando para o seu cliente, você consegue deixar de ser um vendedor e virar um especialista. Você quer entrar nessa área? No começo eu sei que você não vai se tornar um especialista, mas pelo menos você precisa aprender o arroz e o feijão bem feito. Por quê? Porque se você não fizer o arroz e o feijão bem feito, você pode matar uma pessoa, é sério. Eu quero entrar nessa área só para ganhar dinheiro e eu não me importo muito. Não seja um vendedor, não seja um consultor, não seja um corretor, que é tecnicamente a mesma coisa, só que muda a qualidade do profissional. Seja um indicador. O que é um indicador? Eu tenho pessoas que simplesmente me falam, Derek, eu tenho uma cliente que querendo fazer um plano de saúde. Às vezes o cliente fala, não, já tá certo, já. E eu falo, cara, não consegui vender para ela porque ela tava com suspeita de estar grávida. Eu falei para ela fazer o exame de sangue. Não, mas ela fez o de farmácia. Cara, o de farmácia tem 1% de chance de não dar certo. Eu sempre oriento as minhas clientes. Porque, cara, imagina só.
O processo gestacional de uma mulher é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que ela vai ter na vida. Agora imagina, por causa de uma ganância sua, porque você vendeu um plano de saúde para alguém que está suspeitando estar grávida e que fez apenas o teste de farmácia e você está fechando o plano de saúde para cliente ainda assim, tirando ela de outra operadora, cancelando sem ter uma certeza, você é um cara ganancioso. Quando você é um cara ambicioso, você faz o seguinte: Maria, olha só, eu sei que você já fez o exame, mas tem um risco muito grande de acontecer fiz o teste de farmácia e deu negativo. Faz o seguinte, faz o beta-HCG, marca uma consulta online, pega o pedido que o plano de saúde da senhora sempre vai exigir o pedido médico para poder fazer um procedimento, um exame, ou qualquer outra coisa que seja, e você só faz o plano de saúde, só cancela o seu anterior quando a senhora tiver uma certeza, porque o exame de sangue ele é certeza. Aí quando a senhora contratar o plano de saúde depois do início da vigência do seu contrato, que a senhora vai programar o seu processo gestacional para daqui a uns 3 meses. Porque, por exemplo, eu nasci de 8 meses, meu tio nasceu de 7 meses. Então é uma coisa normal alguém nascer prematuro, isso é muito normal. Principalmente hoje com a tecnologia, uma criança nascer com 7 meses mais saudável do que uma criança nascer antigamente, quando não tinha tecnologia, quando não tinha uma UTI neonatal. Então, assim, a carência do parto, elas são 300 dias. Se você fecha o plano de saúde para alguém e esse alguém já está grávida, quando ela for ter o bebê, vai ter passado 270 dias. Não vai ter a cobertura. E se o plano de saúde estiver faltando um dia para acabar a carência, o plano de saúde não vai cobrir. Porque é o seguinte, quando o plano de saúde cobre, ele cobre tudo. Existe um rol de procedimentos na ANS que determina o que o plano de saúde tem ou não que cobrir. Se tem que cobrir, se está na regra, se está certinho, o plano de saúde vai cobrir. Agora, se não está na regra ou se você está errado em alguma coisa, o plano de saúde infelizmente não vai cobrir. Muitos corretores vão falar, entra com uma liminar, entra com processo, abre uma notificação de intermediação preliminar na operadora. Meu irmão, nem tudo funciona na briga. Tem regras. Então assim, Derek, mas eu conheço uma cliente que ela não tinha direito, ela entrou com uma liminar e ela teve cobertura. Sim, mas a liminar nada mais é do que você chegar com uma arma e apontar pro cara e falar, cobre o meu negócio. Beleza. O cara é obrigado a cobrir mesmo no consentimento dele, ele achando que não tem que cobrir. A liminar é isso, paga o meu procedimento. Beleza, é o que acontece. Só que depois chega o julgamento. Aí a Mil vai falar, por exemplo, né? Não, olha só, eu paguei porque ele me ameaçou. Ele falou que se eu não pagasse, ele ia me matar. Aí o juiz ele vai falar, não, Derek, mas você não estava certo, não era para eu ter te pagado, não. Aí a Mil fala, tá vendo? Eu te paguei porque você me ameaçou, porque você me obrigou, agora você vai ter que me pagar de volta. Então, assim, outras coisas que umas pessoas não sabem. Se alguém entra com uma liminar contra o operador e ela ganha mais de 3 salários mínimos, ela vai ter que pagar as custas processuais. Às vezes a custa processual vai ser até mais caro do que o procedimento, às vezes você vai perder. Então, enfim, você precisa ser um especialista. Por exemplo, imagina só, olha a seriedade disso, porque tem situações que acontecem. Digamos que um dia você chegou 3 horas da manhã no hospital com seu filho morrendo e o plano de saúde negou. Você ligou, o plano de saúde não atendeu. Tá fora do sistema. Você pediu pro hospital, libera o meu filho. Ele não tem carência a cumprir, não tem doença pré-existente, tá tudo em dia, libera o meu filho. E o hospital fala, não posso liberar sem autorização deles. Aí digamos que numa situação dessa, o cliente, ele precisa entrar com uma liminar para poder ter a cobertura do filho dele, senão o filho dele vai morrer. Aí ele vai lá e não tem a cópia do contrato assinado. Se você não tiver a cópia do contrato assinado, você não consegue dar entrada numa liminar. Então assim, Derek, você está ensinando os clientes a botarem as operadoras no pau? Quando você tem o direito e acontece uma situação catastrófica, o seu cliente precisa saber que ele tem esse direito. Eu não fico falando para os meus clientes, entra com a liminar. Não, mas numa situação, um cliente me liga, Derek, eu tô no hospital, aconteceu uma situação. Derek, meu filho tá morrendo, meu filho tá com 4 meses, meu filho está morrendo. Ele está com, eu não lembro qual era a doença, não sei se era meningite, eu não sei. Tá morrendo. O cara, um homem, mano, um homem brabo, tipo assim, não era um menino, não, um homem mesmo, tipo, tava quase chorando desesperado. Eu já dei entrada numa liminar, eu preciso da cópia do contrato assinado. Eu tava em outro lugar, eu tava completamente ocupado, eu mandei mensagem no meu grupo e falei, eu preciso da cópia do contrato do fulano de tal assinado, quem consegue me mandar primeiro? Mas eu fui lá e entrei no sistema, enquanto eu tava pedindo para as pessoas, eu já estava pegando, só que alguém pegou mais rápido do que eu me mandou, eu mandei para o cliente. Então assim, imagina só, o cliente ele está passando por uma situação dessa, ele liga
para um corretor e fala o preço da cópia do contrato. Não, você tem que ligar lá na operadora para poder pegar. Mas a operadora que não tá atendendo, cara, o meu filho tá, não sei o que, você tem que ligar lá. A obrigação dos corretores é prestar um serviço de excelência no pós-venda. Só que, infelizmente, porque nós corretores não ganhamos sempre, as plataformas elas ganham um pedacinho sempre. Nós corretores não ganhamos sempre. Qual que é o problema de nós corretores que não ganhamos sempre? A nossa categoria, ela é ridícula. Ela é ridícula. Quando eu digo que a minha categoria ela é ridícula, num ponto eu posso falar. E eu tenho autoridade para poder falar. Porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Por que que um corretor de seguro de carro, se você ligar 3 horas da manhã, ele atende feliz? Porque ele sabe. O cara precisou. Ano que vem, mesmo que o seguro do carro esteja mais caro, esse cara vai contratar comigo. Por quê? Ele me ligou 3 horas da manhã, eu resolvi o problema dele, mas ele não teve que abrir um sinistro. Eu fui lá e puf, me manda a localização, me manda a foto do carro, o carro tá destravado, beleza, eu tô mandando um guincho. 15 minutinhos o guincho chegou. Puf, carro reserva, tal. Pô, abertura de sinistro, regularização de todo o problema que foi causado por causa da batida. Então assim, o corretor de carro, ele fica feliz. Ano que vem, daqui a uns 4 mesezinhos, vai estar virando o ano, eu vou ganhar a comissão desse cara de novo. Corretor de plano de saúde não ganha sempre. Aí existe uma cultura de que só ganha uma vez, meu pagamento é para implantar o seu contrato, você que se vire com a operadora. Tecnicamente, a obrigação de um corretor é implantar o contrato. Quem presta o serviço é a operadora. Só que, cara, você não pode contar que o seu cliente vai ser bem atendido com 0800 de operadora. Não existe demanda humana suficiente para poder resolver problemas em casos específicos. Por exemplo, você vai no hospital, na época de Copa não tem ninguém. Mas às vezes você vai num hospital que é relativamente barato, relativamente vazio, perdão, Hospital Brasília de Águas Claras, você chega lá, tá lotado. Não é comum, mas acontece. Já, por exemplo, Santa Marta é mais comum de estar lotado. Hospital das Clínicas Rio Anchieta, que é o antigo hospital São Francisco da Ceilândia, é comum estar lotado. O Anchieta, mais ou menos. Só que às vezes você chega no Anchieta, ele tá um inferno de lotado. Às vezes você chega lá, tá vazio. Então imagina só, em um dia, com uma alta demanda de vários hospitais, a autorização aí humanamente se torna impossível da operadora resolver de uma forma imediata. Existem alguns produtos executivos que você não liga para um 0800, você já liga para o concierge da operadora. Por exemplo, se você contrata um Amil Black, aqueles One Health Plus Advanced, eu vou falar um nome assim, nada a ver, porque se eu falar o Platinum mais R2, aí daqui a pouco eles vão mudar de nome, porque de vez em quando as operadoras vão mudando de produto e pode ser que você não esteja mais... Enfim, não esteja mais com esses nomes, mas nada a ver. Se você contrata um plano de saúde desse, aí você até tem o atendimento mais rápido. Só que nenhuma operadora vai ser mais rápido do que eu. Não vai, porque eu sei o caminho das pedras. Se precisar ligar para o Marcelo, que é o maioral da Med Sênior, 9 horas da noite, eu vou ligar. Marcelo, por favor, me perdoa, tá te incomodando. Preciso que seja você. Me ajuda, cara. Tem uma cliente que tá para morrer. Se precisar, até isso eu posso fazer. Não que o Marcelo ele tenha uma responsabilidade e que ele tenha poder de fazer coisas de autorização. Mas eu tô falando que, às vezes ele vai falar, não, Derek, você faz isso aqui que vai resolver. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter conhecimento para poder salvar pessoas. Não foi só uma pessoa, não foram só duas, não foram só 3, foram dezenas de pessoas, dezenas, talvez centenas de pessoas que tiveram uma situação completamente atípica, uma situação completamente desagradável e graças ao meu conhecimento, graças ao nosso conhecimento da nossa empresa e às vezes graças ao conhecimento de outras pessoas que eu não tinha. Já teve situações que eu estava numa sinuca de bico e eu falei, caramba, o que eu faço? Aguinaldo, me ajuda, eu tô precisando disso. Tenta fazer isso. Puf, resolveu. Então assim, a gente precisa na nossa área ter muito conhecimento, ter muito relacionamento. Isso é uma coisa extremamente importante. Sem relacionamento na área de plano de saúde, você não consegue ser ninguém. Ah, Derek, mas se eu fizer o meu aqui, eu não preciso de ninguém. Não existe essa de não preciso de ninguém. Não existe ninguém consegue ser alguém sem ninguém. Ninguém. A gente precisa da ajuda dos outros. A gente realmente precisa da ajuda dos outros, principalmente quando se trata de urgências. Então, assim, o cliente está numa situação completamente, caramba, ele precisa resolver um problema agora, porque tá lá na receita, tem que mandar o imposto de renda e tal, não sei o que, o sistema tá... Se você não tiver um conhecimento, você vai fazer o seu cliente ficar com raiva. E outra coisa, não importa o quão é difícil para você fazer, faça, porque para o seu cliente seria muito mais difícil. E se você não resolver, vai chegar outro e vai resolver.
E às vezes ele nem vai resolver, ele só vai ser mais legal, mais educado. Não, esse corretor aí que você contratou, senhora Maria, era uma merda, cara. Nossa, o que ele fez com a senhora? Não merecia nem estar na área. Não, Maria, eu vou cuidar da senhora, dona Maria. E às vezes nem vai, só porque teve uma lábia melhor. Foi lá e pegou a dona Maria, que estava triste com o corretor anterior, que prometeu mundos e mundos e não entregou nada. Prometeu tudo e não entregou nada. Enfim, mas vamos lá. Vamos colocar desde um pouco do início. Esse vídeo não vai ser muito longo, porque daqui a pouco eu tenho que almoçar com a minha vozinha. E assim, galera, eu ia gravar umas 3 horas de vídeo, mas minha avó me mandou um áudio tão bonitinho. Ô, meu filho, vem almoçar aqui em casa hoje, é sexta-feira. Eu falei, claro que eu vou, vozinha, eu vou. Mas vou gravar vários outros vídeos para vocês. Eu tenho ainda mais ou menos aqui uns 40 minutos, pode ser que eu grave menos, pode ser que eu grave mais. Mas vamos lá, deixa fluir. O que acontece? Como que funciona o mercado de plano de saúde? Primeiro vamos colocar no topo. No topo da cadeia existem as operadoras de planos de saúde. Operadoras e seguradoras. A Amil é uma operadora, por exemplo, de plano de saúde. Med Senior, outra operadora de plano de saúde. A Amil, ela só vende para empresas e planos coletivos por adesão. Antigamente, há muito tempo atrás, a Amil vendia o produto Amil Blue 1, Amil 300, a 1.400, a 1000 Dix, que vendiam produtos pessoa física. Qual que é a diferença do produto pessoa física para o plano coletivo por adesão? Plano pessoa física é uma contratação do meu CPF diretamente com a operadora. Então, assim, eu, Derek, quero contratar diretamente com a Amil. Meu CPF, não tem um CNPJ, não tem um vínculo com categoria profissional, não tenho nada. A única possibilidade de contratar um plano de saúde de pessoa física com a Amil. Só que a Amil não vende mais pessoa física. Derek, eu quero um plano de saúde de pessoa física, eu quero um da Med Senior. Você não tem 44 anos. Med Senior é um produto sênior, só vende acima de 44 anos. Ah, Derek, mas eu quero um plano de saúde que não tenha reajuste por sinistralidade. Então você vai ter que contratar um plano de saúde de pessoa física. Por quê? Como é que funciona? Mas deixa eu passar essa parte das modalidades depois que eu estou misturando, perdão. Existe a Amil, existe a Bradesco, existe a Sul América, existe a Porto, existe a Quality, existe a Med Senior, existe várias operadoras de planos de saúde. Beleza. Existem os planos de saúde empresarial que eu, Derek, tenho o meu CNPJ e eu vou contratar com a Amil. Não tenho nenhuma administradora no meio. Então, assim, eu tenho uma contratação empresarial. Eu, Derek, com o meu CNPJ e os meus dependentes. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, meus netos, meus dependentes legais. Outra coisa que os corretores precisam entender. Na contratação, por exemplo, a Amil permite você incluir parentes de segundo e de terceiro grau. Já em inclusões, não permite. Inclusões, apenas cônjuge e filhos. Ah, Derek, eu tenho um enteado. É casado no papel? Seu enteado é seu filho. Vai ter cobertura normal. Só que assim, cada operadora vai ter uma regra diferente. Vai ter operadoras que, não, eu não aceito o cunhado como dependente. Não, eu aceito o cunhado como dependente. Então você vai ter que ver nas condições gerais. Então assim, eu como empresário, eu posso colocar quem? Os meus dependentes. Quem são meus dependentes? Minha família. Eu como empresário posso colocar outras pessoas como titular? Sim. Os meus sócios, os meus funcionários. Aí, tanto os meus sócios quanto os meus funcionários podem colocar seus respectivos dependentes. Cônjuge, filhos, neto, sobrinho, enfim. Porém, nas inclusões, normalmente, podem ter exceções, mas normalmente você só pode incluir cônjuge e filhos. E eu tô me distraindo aqui porque a gata tá brincando com o negocinho aqui do microfone, vai estragar tudo. Ah, mas ela pode. Mas sai, menina! Vamos lá. Quando você contrata um plano de saúde de pessoa física, você vai contratar um plano de saúde entre você e a operadora, sem CNPJ. Quem pode entrar como seu dependente? Cônjuge, filhos, irmão, sobrinho, depende da operadora também. Tudo depende da operadora. Essa parte eu não vou falar, porque se eu for falar especificamente de cada operadora, a gente vai ficar 30 minutos só falando quem pode e quem não pode. Mas, basicamente é isso. E quando eu contrato um plano de saúde coletivo para adesão, é quando eu contrato um plano de saúde entre eu e a operadora Amil através de uma administradora, por exemplo, a Supermed. Hoje a administradora Supermed, ela vende planos de saúde da Amil. Então eu, Derek, através do meu CPF, vou me filiar a uma categoria profissional, por exemplo, a UNE, União Nacional dos Estudantes. Vou pegar o nome mais simples de todos. Eu sou estudante, faço faculdade, vou me filiar à UNE, União Nacional dos Estudantes. Vou pagar R$ 5 por mês para estar afiliado. O que o sindicato ganha? A parte deles. O que eu ganho? A elegibilidade, a autorização para que eu possa ingressar num produto coletivo da Amil, que está fechado com a administradora Supermed,
que está vendendo para mim. Quando eu contrato um plano de saúde da Mil, pessoa jurídica, eu pago para Mil. Quando eu contrato um plano de saúde pessoa física, por exemplo, da MedSenior, eu pago para a MedSenior. Quando eu contrato um plano de saúde da Mil por adesão, eu não pago para a Mil. A Mil, ela vai custear as minhas utilizações, ela vai ser a rede credenciada, porém, inclusive até mesmo a minha declaração do imposto de renda é da administradora. Se eu contrato um Sul América pela Qualicorp, eu pago para a Qualicorp. Se eu contrato um Amil pela Supermed, eu pago para Supermed. E qual que é a diferença de utilização? A mesma coisa. E como é que funciona? Existem as operadoras Bradesco e Amil. A Amil trabalha só com planos de saúde e planos odontológicos. A Bradesco, além de trabalhar com banco, trabalha com seguro de vida, com seguro de carro. Sul América a mesma coisa, Porto a mesma coisa. A Porto vai ter capitalização, previdência, seguro de vida, assistência funeral. Tem outras coisas. E tem também, enfim, aí tem as operadoras e tem as administradoras, que é Servix, Alcare, que é a antiga Unifocus, aí nós temos a Qualicorp, nós temos a Supermed, enfim, tem outras também. E abaixo das não é que as administradoras estão abaixo, na verdade as administradoras estão do lado. As operadoras, claro que são extremamente ricas, e como é que funciona o sistema deles? A Qualicorp chega para mim e fala, Amil, tô querendo vender um plano de saúde de vocês aí. Aí a Mil fala, tá, mas quantas pessoas que você vai me trazer? Não, te garanto aí que eu vou trazer 5 mil pessoas. Aí, meu, caramba, 5 mil? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, tô explicando para vocês como é que funciona o plano de saúde coletivo para adesão. Não, vamos fazer o seguinte, se você vender para essas 5 mil pessoas, eu vou te dar uma tabela mais barata, você vai vender mais caro para eles. Só que é o seguinte, você vai ter que me pagar em dia. Então assim, se o seu cliente pagar ou não, isso é problema seu. Eu tenho um contrato fechado com você. E tem outra questão também. Para que você possa fazer isso de uma forma legal, você vai ter que fechar com uma categoria profissional e todas essas pessoas que estiverem entrando, elas vão ter que estar afiliadas. Por quê? Depois, como é que eu vou justificar que eu estou vendendo um plano coletivo, sendo que a pessoa está só com o CPF dela? Não, você vai ter que fechar redondinho, beleza, tal. Mas também tem outra coisa, administradora, isso é a operadora falando. Se daqui a um ano, esse seu grupo que você vendeu estiver dando muito prejuízo, a gente vai ter que dar um reajuste alto aí, viu, para poder custear, porque a gente não é filantropia, e tá certo, não estou questionando quando a operadora reajusta alto, porque não é filantropia. Você quer ter atendimento sem ter que pagar nada, vai para o SUS, plano de saúde é dinheiro. Se tá dando dinheiro, eles estão no mercado, se não tá dando dinheiro, eles não vão continuar no mercado. Ah, nossa, mas que maldade, cara, eles só pensam em dinheiro. Não é isso. Imagina que você foi lá e se tornou acionista da Sul América. E a Sul América tá tomando muito prejuízo dos clientes. A galera tá morrendo e seguro de vida, e assistência funeral, e sinistro no plano de saúde. Tá dando muito prejuízo. Aí a Sul América vê que não tá compensando. Aí ela começa a, entre aspas, quebrar. Isso é impossível, que a Sul América é multibilionária. Mano, são dezenas de bilhões que eles têm. A Mil tem bilhões, Sul América, Porto, Bradesco. Então, dinheiro eles têm. Tem operadoras que não são bilionárias, que têm risco de quebrar, não que vão quebrar. Ah, mas tem reserva técnica da SUS. Tem risco. Eu já vi, eu não vou dizer dezenas, porque eu não cheguei a ver mais de 20 operadoras quebrando, mas foi quase 20. Quase 20 operadoras quebrando. Todo ano aparecia uma... a gente tá vindo aqui para poder inovar o mercado, a gente se credenciou aqui na Rede Gama, na MHP, a gente tá com a rede top, vamos vender. O problema de toda operadora pequena, sem grana, é que na hora de vender, ela vai literalmente fazer de tudo para poder vender. Campanha de viagem, dinheiro, comissões altas, bonificação e blá blá blá. Só que beleza, no começo, o cliente não vai dar uma sinistralidade alta. Nos primeiros 6 meses, o cliente ele vai estar tipo de boa. Consultinha, exame, de vez em quando um pronto-socorro ali, toma uma medicação, faz exame e tal. Isso é o barato. Quando acaba os primeiros 6 meses, a operadora começa, caramba, agora deu merda. Agora deu problema por quê? Ressonância magnética num pronto-socorro, eu tenho que pagar 2.500. O UTI, aquele cara ali ficou internado 5 dias. Fez uma cirurgia de ombro e uma cirurgia no pé. Caiu de moto. 180 mil de prejuízo. Caramba, olha só. Cliente ali descobriu um câncer. 500 mil de prejuízo. Isso daí, depois dos 6 meses de carência, que começa a realmente haver uma porrada. Depois de 300 dias, aí começa a aparecer as grávidas. Toma maternidade, toma parto. E depois de 1 ano, o que acontece? A operadora dá o primeiro reajuste. Aí esse não é um reajuste tão alto. Isso aqui eu tô falando uma coisa que realmente normalmente acontece. É basicamente isso. Eu vou até desenhar aqui para vocês, porque é literalmente isso.
Não sei se vai estar muito bom para vocês, aí mas eu vou desenhar. Então o que acontece? Operadora, eu vou colocar aqui na contratação, vou colocar aqui um C de contratação, beleza? Depois, 6 meses, depois 10 meses, depois 1 ano e depois 2 anos. O que acontece? Eu realmente não sei se vocês estão vendo, mas acho que vai dar para pelo menos me ouvir e entender. No começo, eles estão pagando comissão. No começo, eles não estão tendo muito prejuízo. Então, a utilização está aqui, ó. Eles estão tão bem financeiramente. Quando chega os primeiros 6 meses, aí o que acontece? Começa a vir um prejuízozinho. Aí aumenta, tá? O parto não aumenta tanto, não. Quando chega aqui nesse 1 ano, qual que é o problema? Eles reajustam. Quando tem reajuste, o que o cliente faz? Deixa eu ver se tem um plano de saúde mais barato na concorrência, porque eu já tenho direito ao aproveitamento de carência. Não tem porquê eu ficar pagando um plano de saúde R$80 mais caro, porque às vezes para uma pessoa R$80 vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. Uma pessoa assalariada, que tem filhos, que tem aluguel, enfim. Só que daí o que acontece? Aí até aqui ainda tá de boa. O problema é depois dos 2 anos. Depois de 2 anos, o cliente pode ter entrado com câncer, tumor, todos os tipos de doenças. E quando a gente fala do seguro de carro, o máximo que alguém pode dar de prejuízo aí, sei lá, 100 mil, 200 mil reais de prejuízo. Colocando assim num seguro que cobre muito, porque a maioria dos seguros cobre 50 mil, 60 mil e não sei o que e tal, e tem franquia, blá blá blá. Então beleza, o problema é que depois de 2 anos, além do o plano de saúde reajustar novamente, aí o que vai acontecer? A galera tá usando muito mais. Eu tive o primeiro reajuste e já perdi clientes bons, porque clientes que têm doenças ou lesões pré-existentes, eles sabem que não vão ter aproveitamento de carência dessas doenças. Então, por mais que eles saibam que eles estão pagando mais caro no plano de saúde atual, é melhor você pagar mais caro num plano de saúde que está com a sua carência cumprida, do que você ir para um plano de saúde mais barato, ou até, às vezes, melhor, só que com carência a cumprir. Eu prefiro um Fiat Uno 92 que anda, que vai me levar para qualquer lugar, mesmo que ele não tenha direção hidráulica, mesmo que ele não tenha ar-condicionado, e que o vidro suba no manual. Prefiro 1000 vezes um Fiat Uno que anda do que uma Mercedes 0 km que está com o motor fundido, com os pneus tudo estourado e está com ordem de apreensão. Por quê? Porque por mais que não seja tão bom, mas ele vai me levar para onde eu quero. E o outro é o top e não vai te levar. Então, assim, é melhor que você tenha um plano de saúde com carência zero, sem nenhuma carência a cumprir, do que ter um plano de saúde excelente, sem cobertura. É claro que, Derek, mas e se eu tiver um plano de saúde muito ruim? É melhor que você tenha 2 planos de saúde até acabar a sua carência, ou que você brigue para conseguir uma portabilidade que nós corretores nós não podemos fazer. E, enfim, agora vamos lá. Depois dos 2 anos, o que acontece? Outro reajuste. Os saudáveis vão sair, os doentes vão ficar. O índice de reajuste vai ser alto. Galera vai utilizar muito porque fica um plano de saúde caro, aí o que acontece? Começa a dar prejuízo, depois de 2 anos começa a dar prejuízo, a operadora ainda sobrevive. Depois de 3 anos, dificilmente, depois de 3 anos, uma operadora que não tem bilhões, ela vai suportar. Em 2025, 2024, a Amil tomou um prejuízo de mais de 2 bilhões. Galera, não algumas pessoas não têm nem noção do que é 1 bilhão de reais. É você pegar 1 milhão vezes 1000 vezes, olha só, mano, 1 bilhão de reais. Aí quando você... 1 milhão vezes 1000 vezes. Você pega, dá 1 bilhão. Agora imagina, 2 mil milhões. Mano, imagina se você pega 2.000 moedas. E cada moeda dessa vale 1 milhão de reais. Esse foi o prejuízo que a Amil tomou. Só que a Amil tem muito dinheiro. Ela falou, tenho grana. Se eu precisar, eu abro mais ações, melhoro meu IPO, consigo mais investidores americanos, mas a gente vai estar tranquilo aqui. Pode dar prejuízo que a gente vai continuar. A gente tem um nome, a gente tem uma marca. Eu não vou fechar minhas portas por causa de 2 bilhões de reais. Porque a vida inteira eu ganhei dinheiro, por que agora eu vou dar para trás? É basicamente assim. Aí o que acontece? Em 2025, não, perdão, acho que foi 2023, 2024, 2025, a Amil teve um lucro de 700 milhões. Então, assim, plano de saúde, eles ganham muito dinheiro, só que também tem o risco de perder muito dinheiro. A vantagem de você contratar com uma operadora bilionária é porque você sabe que, independente da dificuldade, ela vai continuar te atendendo. Não é igual, por exemplo, poxa, imagina, você faz um plano de saúde para o seu filho, demora 2 anos para acabar a carência, aí depois a operadora quebra. Aí, poxa, eu paguei esse tempo todinho, tal, na hora que eu ia precisar, não tive cobertura. Ou pior, quando a pessoa está internada. Derek, mas tem portabilidade. Vocês não têm noção da dificuldade
quando a gente fala portabilidade. Portabilidade, ele é bonito do nome, mas é muito difícil de conseguir. Portabilidade, para mim, é igual você falar que o SUS ele vai te prestar um atendimento quando você precisar. Não, se eu ficar doente, eu tô no Brasil, o Brasil é um bom país, eu vou ligar pro SAMU, vai vir aqui, vão me levar pro hospital e vou ser atendido daquele jeito. Não vai. É muito difícil. Tem probabilidade de acontecer. Portabilidade é a mesma coisa. Em muitos anos que eu trabalho com plano de saúde, eu vi quase ninguém conseguir portabilidade, e para conseguir tem que brigar muito. Ah, mas se tem na regra... É porque a galera vai dificultar. Então, assim, imagina só, você vai contratar alguém que você sabe que já vai te dar um prejuízo de 800 mil reais daqui a 3 meses. Você não vai querer contratar essa pessoa, você não vai querer, não, mas você é obrigado a contratar porque o seu sindicato obriga a você contratar criminosos recorrentes. Lá no seu sindicato tá falando... É um exemplo ruim, mas é isso que a operadora sente, tecnicamente, falando assim de um jeito bem Derek. Meus exemplos não são bons, galera. Eu me esforço, mas realmente meus exemplos não são bons. Um dos caras mais inteligentes do mundo ele falou que ele consegue explicar uma coisa completamente, sei lá, que somente os cientistas, astrólogos, sei lá, conseguiriam entender. Ele consegue explicar para uma criança. As pessoas inteligentes, elas conseguem explicar coisas difíceis de forma simples. Eu ainda não consigo, mas eu tô tentando e eu vou melhorar, tá? Mas beleza. Operadoras e as administradoras. Como é que vai funcionar o reajuste dessas empresas? Se você contrata um plano de pessoa jurídica, você vai ter um reajuste 1 ano depois. Se você contrata um plano de saúde coletivo por adesão, você vai ter um reajuste no ano do aniversário daquela pólice. Se a Mil fechou com a Supermed em fevereiro, se você contratou em março, em fevereiro você vai ter reajuste do ano que vem. Se você contratou em dezembro, daqui a 2 meses você vai ter reajuste. Não é 1 ano depois da sua contratação, é no mês do aniversário do contrato. Todos aqueles clientes vão ter o mesmo índice de reajuste no mesmo mês, ou no mesmo mês, enfim. Já o plano de saúde de pessoa física, não. É 1 ano depois da sua contratação. Quais que são as diferenças? O plano de saúde de pessoa física, depois de 1 ano, você vai ter um reajuste barato. É só o reajuste da ANS. Inclusive, já até aconteceu o reajuste negativo. O plano de saúde da minha avó e da minha mãe diminuíram depois da época da pandemia. Então, assim, se a ANS falar, esse ano vocês estão lucrando demais, reajuste tem que ser negativo, vai diminuir. Agência Nacional de Saúde é gente boa. Galera, pior que a Agência Nacional de Saúde ajuda muito, viu? Pior que ajuda muito. Mas, enfim. Pode atrapalhar muito em alguns casos também, mas, enfim. Não são eles que pagam meu salário, eu não vou ficar fazendo propaganda para eles. Agora, uma coisa que eu tenho que sempre falar. A gente tem que falar mal do SUS. Por que a gente tem que falar mal do SUS? Quanto mais a gente fala mal do SUS, mais o SUS fica vazio, mais pessoas são salvas por falta de demanda. Então, assim, quando tem muita demanda, eles não dão conta. Vocês não viram esses dias um carinha que morreu? Ah, mas ele morreu porque achavam que era um morador de rua, acharam que o cara tava bêbado e tal. E se a UPA tivesse vazia? E se só tivesse aquele cara? Será que eles iam tomar essa conclusão? Não estou falando que foi isso, mas eu estou dando um exemplo de coisas que podem ter acontecido. Pessoas chegam no hospital, algumas pessoas acreditam que é um drogado, um morador de rua, não sei o quê. Não estou falando que foi esse caso, estou dando um exemplo, e não atendem. Mas se tivesse vazio, até o drogado, usuário de crack, chegasse lá, eles iam atender. Então, assim, a gente tem que esvaziar as UPAs, a gente tem que vender plano de saúde, a gente tem que ganhar dinheiro, enfim. Então, vocês entenderam, né? Existe um reajuste por mudança de faixa etária também. Então, assim, voltando para o reajuste. Plano de saúde de pessoa física, contratou hoje, 1 ano depois você tem reajuste. Plano jurídico, contratou hoje, 1 ano depois você tem reajuste, só que o reajuste do plano jurídico é além do ANS, mais a sinistralidade. Todas as empresas de 2 a 29 vidas do Brasil vão ter aquele mesmo índice de reajuste. Sua tia que está lá em São Paulo, claro que isso pode variar de operador para operador, mas normalmente essa regra. A Mil vai ter um percentual de reajuste para todo mundo. Agora, quando você contrata o plano de saúde coletivo para adesão, o reajuste é de acordo com a apólice. Tem a apólice de servidores públicos que pagaram bem e utilizaram pouco, reajuste pequeno. Os estudantes mataram aula e só gastaram no hospital, reajuste alto. E também o plano de saúde coletivo para adesão ele pode a qualquer momento quebrar. Não é quebrar a administradora, não é quebrar a operadora, é porque eles têm o poder de simplesmente falar, estamos rescindindo o contrato porque o sindicato não tem mais interesse, o operador não tem mais interesse, ou eu não tenho mais interesse. Alguma coisa eles vão justificar e eles vão cancelar. Você quer contratar um plano de saúde seguro? Contrata um plano de saúde de pessoa jurídica. Quer contratar um plano de saúde seguro? Contrata um plano de saúde de pessoa física. Isso não é garantia eterna, mas é a diferença entre você comprar
um Corolla 0 km e comprar um Jack Motos há 7 anos atrás, que todo mundo já falava, cara, não tem fábrica aqui, se precisar de um recal, se precisar de uma peça, tem que comprar 2 carros, um para você ter e outro para você ficar substituindo peça. Então, assim, é basicamente isso. E além desses reajustes anuais, que eu já expliquei para vocês, individual depois de um ano, empresarial depois de um ano, da ANS mais sinistralidade, ou pessoa física só, ANS, e o plano de saúde coletivo por adesão vai ser ANS, sinistralidade, no ano do aniversário do contrato. E além desses reajustes, vai ter o reajuste por mudança de faixa etária, que é de 0 a 18 anos é o mesmo valor, depois de 19 a 23, depois de 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, 39 a 43, 44 a 48, 49 a 53, 54 a 58, e depois que você completa 59 anos, você vai ter o maior reajuste por mudança de faixa etária, porém é o seu último reajuste por mudança de faixa etária. Você não pode falar para o seu cliente que está contratando um médico sênior, por exemplo, que é o plano de saúde que a gente vende para idoso, aqui em Brasília, pessoa física, e falar para ele o seguinte, você nunca vai ter reajuste. Você nunca vai ter reajuste por idade. Agora, o reajuste anual você vai ter. Então, vamos lá. Quando você contrata um plano de saúde de pessoa jurídica, ele tem um período de implantação para poder começar a valer, que é o período que a operadora vai ligar, vai fazer a área médica, vai fazer a área de cadastro, análise de documentação, se está redondinho, se está certinho, se está tudo pronto para poder implantar. Vai demorar aí entre 5 e 15 dias. Em algumas situações é um pouco mais rápido, em algumas situações bem atípicas passa de 15 dias, mas essa é a média, de 5 a 15 dias. O plano de saúde coletivo por adesão, ele tem datas de fechamento. Enquanto o plano de saúde empresarial, você escolhe a data que você quer, eu quero ter vencimento dia 25, 30, 12 e tal, tanto faz. Já o plano de saúde coletivo por adesão, não, ele vai ter entre 2 e 3 datas específicas. Normalmente é 1º, 10 e 20. Algumas situações é 1º e 15, mas normalmente 1º, 10 e 20. Aí você tem que contratar entre 15 e 20 dias de antecedência aquela vigência para o seu plano de saúde começar a valer. E detalhe, o plano de saúde coletivo para adesão, que é o que a gente menos gosta de vender, não gostem de vender plano de saúde coletivo para adesão. A Derek, mas a Qualicorp vai te xingar, a Med Senior, não, perdão, a Supermed vai te xingar. Não, mas eles sabem. O plano de saúde empresarial dá muito mais dinheiro. O plano de saúde empresarial é mais barato para o cliente. O plano de saúde empresarial entra mais gente. O plano de saúde empresarial paga mais comissão. O plano de saúde empresarial ele é melhor em todos os sentidos, não cobra taxa de adesão do cliente. Então assim, tem uma desvantagem, fidelidade. Mas se você está vendendo um plano de saúde para alguém, para ela cancelar daqui a 2 meses, não venda, não venda. Que além de ter estorno de comissão dependendo do pouco período que ela fique, pô, não compensa. Então assim, plano coletivo compensa para quem não tem CNPJ. Ah, Derek, eu vou abrir um CNPJ só para fazer um plano de saúde. Toma cuidado, porque não é bem assim. Você não pode ter uma empresa que só tem saída sem ter receita. Agora, eu sou empresário, poxa, minha tia tem uma empresa, eu vou entrar como dependente nela e tal. Beleza, faz certinho. Não se aventura com um negócio de CNPJ, não é porque tem um amigo meu que vai me colocar numa empresa lá do Goiás. Moço, é melhor você já ir na delegacia se entregar, tá ligado? Tipo assim, toma cuidado. Plano de saúde do Goiás, porque tem uma empresa que eu vou pagar que vai ficar mais barato. Meu irmão, você vai acabar indo pra cadeia por formação de quadrilha, sacou? Faz o negócio certinho. Plano de saúde é o seguinte, se dá, dá. Se não dá, não dá. É igual tá na Bíblia, mano. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. E no plano de saúde é sim, sim, não, não. O que passa disso é desonestidade, é risco de matar o seu cliente, é risco de você ferrar com a parte da parte fiscal do cliente. O cliente vai tentar bater no imposto de renda, não vai conseguir, ou ele vai conseguir, depois ele vai cair na malha. Então assim, a gente tem que fazer a parada certinho. A gente precisa fazer a parada certinho. Outra coisa também principal na nossa área que a gente tem que entender, além de que a gente tem que fazer tudo certinho, a gente tem que fazer muito a mais em um sentido. O cliente, quando ele liga pra gente numa situação de dificuldade, qualquer tipo de problema de saúde, ele tá estressado, ele tá puto, ele quer matar, ele quer... E ele pode. Ele tem esse direito de estar ignorante, ele tem esse direito de estar estressado porque, pô, o cara me pagou. Muita gente fala, eu não aceito desaforo, vá para outra área. Aqui a gente tem que aceitar desaforo porque a gente está cuidando da vida das pessoas. Se a cliente me liga, porque o hospital descredenciou que eu vou te matar e tal, não sei o quê. Maria, me desculpa, é porque realmente a operadora acabou de descredenciar o hospital, eles mandaram informativo para a gente já estava entrando em contato com todos os nossos clientes para poder informar, mas olha só, faz o seguinte... Vai para o hospital tal, que ele está mais próximo, tal, que a senhora vai conseguir atendimento. Enquanto eu estou falando com a senhora, a minha secretária Maiara já está ligando lá no hospital para confirmar se está tudo certinho, se está lotado, tem alguma outra opção. Vou te ajudar, Maria, me desculpe e tal, não sei o quê. É ser humilde. É o exemplo que eu dou até para muita gente. Se um dia eu chegar e te dar um tapão na cabeça, o que você vai fazer? 200% das pessoas vão falar que vão me agredir de volta. Ou vão chamar a polícia,
Mas e se você estiver numa clínica psiquiátrica e você souber que eu sou laudado com retardo mental, que eu tenho 12 anos, que eu tenho paralisia infantil, você não vai me agredir porque você sabe que eu sou doido, porque eu tenho um laudo de doido, que realmente eu sou. Então assim, da mesma forma que você não agride um doido, não agrida os seus clientes com as palavras. Por quê? Porque, mano, eles estão passando por problemas, entendeu? Então assim, aqui na minha empresa eu falo, eu aceito desaforo sim, eu aceito xingamento, eu aceito palavrão, aceito tudo, 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 tudo. Por quê? O cara vai ser babaca comigo, mas eu vou falar, seu João, eu tô resolvendo o seu problema, me desculpe e tal. Daqui a pouco o cara vai falar, caraca, Derek nem tinha culpa. Agora, se ele liga pro corretor, o corretor, isso aí não depende de mim não, então o cara, fila da... Tô precisando, cara, na hora de ganhar meu dinheiro e tal, isso é vou matar. É basicamente isso que o cara pensa. Mesmo que talvez em algum momento ele entenda que eu estava certo, mas não é o que você fala, é com quem você fala. Você está falando com o seu cliente, um cara que acreditou em você, que botou dinheiro no seu bolso e não foi pouco, porque plano de saúde paga bem pra um caramba. Eu não conheço nenhum mercado que remunera melhor do que o plano de saúde. Eu não conheço. Ah, Derek, eu conheço um corretor que é pobre. Eu te mostro vários corretores que ganham muito mais de 100 mil reais. Te mostro vários corretores na área. Quem trabalha na área sabe que tem vários que ganham acima de 100 mil. Dono de plataforma, então não preciso nem dizer, né? Que às vezes numa bonificação o cara ganha meio milhão, dependendo. Então assim, claro que são outros níveis de pessoa. A gente não chega nem perto por enquanto. A gente não sabe do futuro. Mas, enfim, a gente precisa aceitar os desaforos, as faltas de educação. Por quê? Uma coisa que eu falo pra todo mundo que é até engraçado. Eu prefiro um Pix de um babaca de R$2.000 do que um Pix de R$500 de um cara gente boa. Eu trabalho por dinheiro. Eu não trabalho por afeto, eu não trabalho porque eu quero ser um cara legal e amado pelas pessoas. Eu trabalho por dinheiro. Se o cara que é babaca, ele vai me pagar do mesmo jeito, eu vou tratar ele com toda a educação. E os babacas, e quando eu falo isso, porque tipo assim, ninguém fala isso, mas os babacas, eles são acostumados a serem babacas com as pessoas e todo mundo ser babaca com ele. Quando um babaca encontra um gente boa, ele fala, caraca, o cara vai, me liga, é babaca comigo a primeira vez. Não, seu João, eu entendo, me desculpa, tá? Eu sei que tem coisa que não depende de mim, mas eu te entendo. Eu te agradeço só porque o senhor tá me xingando, porque tem cliente aqui que tá querendo me matar, porque falou que, porque o plano de saúde reajustou 20%, isso é um absurdo, isso é um roubo, eu vou matar vocês. Seu João, eu entendo, mas não é só comigo, é com todo mundo. Tem um monte de cliente reclamando, tal, e o cara é mal educado comigo de novo. Depois ele fala, caraca, mano, sou babaca com esse cara toda hora, esse cara é mó gente boa. Já viram Cidade de Deus, um filme que os moleques chegam pra assaltar um ônibus, só que o cobrador era gente boa pra caramba e eles não assaltam. Aí depois eles vão assaltar uma farmácia, a mulher foi gente boa e toda a cena eles falam, caramba, não dava não, a mulher era gente boa pra caramba. Não, o cara era gente boa pra caramba. Até quando você for ser assaltado, se você for gente boa, você pode, deixar de ser assaltado. Claro que isso não é um conselho pra vocês deixarem para vocês reagirem a assalto, não. Porque se alguém for te assaltar, você tem que entregar, você compra, sei lá, quantos celulares eu já tive na vida, relógio. Agora, a vida a gente só tem uma. Agora, claro que, meu conselho, em caso de sequestro, você tem que reagir sim, porque é melhor você tomar um tiro ali, talvez sobreviver, do que você ser sequestrado e acontecer coisas bem piores. Porque no máximo que pode acontecer num sequestro e você reagir, é de você morrer. Esse é o máximo. Agora, no sequestro é muito pior. Eu prefiro 1000 vezes enterrar um parente meu do que ter um parente meu sequestrado. 1000 vezes. 1000 vezes, porque a morte é uma coisa natural. Enfim, eu tô dando conselhos de reação de sequestro no vídeo de plano de saúde. Misericórdia. Por isso que tem gente que fala que eu tenho TDAH. Não sou laudado que eu tenho TDAH, então eu não acredito nisso. Mas enfim, vamos lá. Quando você é legal com o seu cliente, você vai ganhar sempre. Não existe vantagem em você querer ser justo. O cara foi babaca comigo, você. Não existe vantagem na área de vendas. Quanto mais humilde você é, quanto mais gente boa você é, quanto mais legal, atencioso e atencioso e que responde, cara, mais as pessoas vão te indicar, mais elas vão gostar de você. E às vezes vai ter, velho, o filho da minha irmã, meu sobrinho vende plano de saúde, mas eu não contrato com ele. Por quê? Porque eu sei que se eu precisar 3 horas da manhã, o Derek vai resolver e ele não. Porque ele é menino, ele não tem equipe, não tem conhecimento, tá começando agora. O Derek vai resolver, porque se ele não resolver, o Gabriel resolve. Se o Gabriel não resolver, vai ter a Ali, vai ter a Emily, vai ter a Mayara, vai ter o João Paulo, vai ter a Cássia, vai ter o Benedito, vai ter quem tiver que esteja aqui. Ou quem tiver que esteja online mais rápido. Um cliente está passando mal lá no hospital. Quem está mais perto do hospital para ir lá para poder resolver? Uma vez aconteceu, eu vou admitir uma situação que eu fiz, mas era um caso de vida ou morte. Era uma urgência, eu precisava resolver isso.
Um cliente meu uma vez me ligou de manhã, isso tem muitos anos já, então assim, tem muitos anos. Um cliente meu me ligou gritando, ele estava sendo socorrido pela SAMU e me ligou gritando. É o Rodrigo, lá da Feira dos Importados de Taguatinga. Até hoje ele não deixa eu pagar quando eu vou almoçar lá no restaurante dele. Eu já falo, não, eu não venho aqui porque vocês não deixam eu pagar. Não, aqui você não paga não. Isso é questão de gratidão, pô, isso eu acho muito bonito. E eu falo assim do Rodrigo porque é um dos clientes mais antigos que eu tenho. E assim, eu me lembro que a gente vendia na feira, indo de banquinho em banquinho, ó, tá aqui meu cartão de plano de saúde e tal, se um dia você precisar, porque todo mundo que vende plano de saúde tem que ter um cartãozinho. Então assim, se você não tem um cartão de visita a pronto emprego, o que é a pronto emprego? No mundo da arma, você tem que estar com a sua arma a pronto emprego. Chegou o ladrão, se você ainda tiver que municiar ela, fazer lá o clic-clac, você vai morrer. Agora, quando você já está com a sua arma pronta emprego, você sobrevive, às vezes, numa uma situação desagradável. E no caso do plano de saúde é a mesma coisa. A pessoa tá, poxa, eu tava querendo plano de saúde. Ah, não, também não. Ah, não, beleza, vou te mandar mensagem. Não, tá aqui meu cartão. Toda vez que você tiver em qualquer lugar na sua vida, tenha um cartão de visita da Pronto Emprego. Por quê? O Agnaldo, milionário, muito dinheiro que ele ganhou no plano de saúde, muitas viagens, muitos troféus, muitas premiações, onde ele vai lá, aqui é meu cartãozinho, tá num prédio, não tem ninguém, bota cartão lá, enfim, olha os conselhos que eu tô dando, botar cartão sem poder, mas não tem placa falando que não pode botar cartão? Enfim, tô brincando, galera. Mas vamos lá, o que aconteceu? Rodrigo me ligou, Derek, gritando, eles querem me levar pro hospital público, não, me leva pro hospital. O plano de saúde dele tava em atraso. Naquele dia eu não tinha o dinheiro para poder pagar a mensalidade dele, que era 1.000 e pouco, e estava atrasado. O que eu fiz? Ele falou, Derek, meu plano de saúde está atrasado, não vai liberar o atendimento e tal, não sei o quê. Falei, pode ir pro hospital. Pode ir pro hospital que eu vou resolver. Eu liguei para um cara, pedi R$600 emprestado, ele me mandou na hora, eu liguei na operadora, me passei pelo cliente, não, eu falei que eu era funcionário do cliente, mas eu era. Liguei lá, me passei por funcionário, peguei o boleto, paguei, mandei o comprovante, cheguei lá no hospital, já estava liberado, eu ajudei a botar ele na maca, eu e o Mober ajudou ele a tirar da cadeira de rodas, colocar ele na maca, e ele fez o procedimento dele. Então assim, imagina se ele não tivesse alguém para conseguir pagar, o problema não é nem pagar, é conseguir dar baixo no pagamento de forma imediata. E se ele não tivesse alguém com esse conhecimento para poder resolver isso? Por quê? Porque cada operadora tem um jeito diferente. Antigamente não tinha Pix, você pagou no boleto, é só no dia seguinte. Entendeu? Então assim, tem que mandar o comprovante para tal e-mail e tal. Então, tipo assim, tem que ter um conhecimento e rápido. Por quê? Porque se eu tivesse demorado 30 minutos, o que teria acontecido? Meu cliente teria que ter ou gasto uma fortuna, e mesmo depois que ele colocasse o plano de saúde dele em dia, ele desse entrada no reembolso, o reembolso não ia ser integral. E todo mundo sabe que às vezes você paga R$500 uma consulta e um reembolso do Bradesco é 109, R$114, Sul América Especial 180, uma 1000 Platinum mais R2 328. Até um produto top não vai reembolsar o valor integral. Então assim, não ia ser integral. O cara ia ficar puto ou financeiramente, ou ele teria que ir pro SUS. E no SUS, irmão, ele não teria voltado com um joelho bom. Ele teria voltado amputado ou morto, com uma infecção, com outra doença. Quantas pessoas já ouviram falar que foram pro hospital público com um problema e voltou com 50? Tirando os psicológicos, não tô nem falando. Deve você falar muito mal do SUS, moço? É porque, e olha que eu nunca precisei. Um amigo meu, Cleudio, ele tá com corte daqui até aqui por causa de negligência de hospital público. Mano, o hospital público é uma merda. O SUS salva muitas vidas e trata um monte de gente como cachorro. Um monte. A melhor propaganda que eu posso fazer para o SUS é a propaganda negativa. Por quê? Porque quanto mais eu falo dessa desgraça, mais eu salvo pessoas. E eu não tô brincando. O SUS já salvou muita gente? Sim. Minha avó teve um bebê no banheiro, minha tia nasceu no banheiro, por quê? Porque o SUS é uma bosta. Mas na época nem era o SUS, é verdade. Mas enfim, a rede pública do Brasil. Independente se é SUS, se é IGES-DF, pode botar o nome que for. Rede pública é uma porcaria. É uma porcaria. Você quer ser tratado como cachorro, você quer ser tratado como lixo, você quer que a sua mãe seja banhada na frente de um monte de gente ali que não tem respeito, trata o povo igual cachorro. Você quer ver seu filho chegar com o pé quebrado, chorando, falar, mãezinha, toma um dipirona e bota uma faixa ali na farmácia que vai ser mais rápido pra senhora, tá ligado? Ou é dipirona, ou é ibuprofeno, ou é soro, ou vai pro inferno. Mano, é horrível, eu tenho muita raiva da rede pública.
Se um dia minha avó e minha mãe dependerem da rede pública, eu prefiro nem estar vivo aqui para poder assistir a desgraça. Por quê? Minha avó passa mal, eu vou ali na Med Senior, quando eu estaciono o carro, tem 2 médicos lá, 2 enfermeiros socorristas, sei lá quem que são aqueles caras que já pegam a cadeira de rodas caríssima, não é a cadeira, sabe aquelas cadeiras de roda do SUS que você tem que abrir assim e ela só estica quando a pessoa senta, e na hora que a pessoa senta, levanta a parte do pé e bate na perna da pessoa, aquela desgraça de cadeira de rodas? Enquanto isso, não. Medicina vem com uma cadeira cara, cadeira de rodas, enquanto você vai estacionando o carro, já entregar a carteirinha e não tem que, bolso, pensa na burocracia para fazer o cadastro na rede pública. Antes de você pensar em burocracia, você já está lá fazendo a triagem, você já está lá fazendo a consulta, já está lá tomando um cafezinho, um chazinho, um biscoitinho que sempre tem ar-condicionado, poltrona confortável. As poltronas da Med Senior são mais confortáveis do que essa minha cadeira game aqui que eu paguei quase 2 mil, mas muito mais. Ah, muito. Que cadeira gostosa. Mano, o cara que escolheu aquelas poltronas ali tá de parabéns. Ele realmente pensou nos idosos. Que cadeira gostosa. Vai lá, faz a consulta, medicação, exame, fez um raio-x, fez uma tomografia, já cai lá no computador do médico, vai ter retorno pro médico. Ah, não, é só tomar a medicação e ir embora. Já tinha alta, não. Vai ter que voltar. Cara, medicina é muito bom. Ah, não, vai precisar de uma cirurgia. Puf, medicina já transfere lá para um sírio-libanês para fazer um procedimento, dependendo do produto que você contrate, da situação que você se encontra. É muito diferente, mano, você ser tratado como um rei, contrário de você ser tratado como um cachorro. Essa é a diferença e essa é a experiência que o plano de saúde proporciona para as pessoas comparado ao SUS. E tem até umas charges que botam o SUS, o símbolo do nazismo. Mas aí é um exagero. Não, a galera do SUS, elas recebem para poder salvar vidas. E às vezes eles recebem e deixam as pessoas morrer. Nem sempre é culpa do médico, às vezes é culpa realmente de procedimentos. É complicado, mano. SUS é igual você andar... Sabe aqueles indianos que eles vão viajar e eles sobem em cima do trem? Que fica 1 milhão de pessoas em cima do trem? É melhor do que ir andando. Esse é o SUS. É melhor do que você ir andando, realmente. Mas tem chance de você morrer. Se você tivesse ficado em casa, você poderia ter sobrevivido. É complicado. Já o plano de saúde é um carro, é uma Lamborghini Urus 0 km, que vai vir com um motorista particular, que vai ter uma mulher abrindo a porta para você, que depois vai ter um cara entregando aqui, ó, um cafezinho, uma mulher entregando aqui, ó, biscoitinho, suquinho, sorvete. Você quer mais alguma coisa? Assim, ó, aqui nós temos 50 airbags. Esse carro pode capotar no Monte Everest, você nem vai sentir o impacto. É outro nível. Esse é o plano de saúde. Claro que tem os planos ruins e tem os planos top. Ah, Derek, tem um plano de saúde lá que não cobre internação e cirurgia, esses planos não cobrem nada. Não contrate, não venda plano de saúde ambulatorial. Ah, mas é a única coisa que eu tenho condição. Eu não vou cuspir no prato que eu comi. Um dia, minha avó foi salva porque ela tinha um plano de saúde ambulatorial. Não cuspo no prato que eu comi. Minha avó, ela teve uma complicação e ela estava passando mal, a gente foi lá para o Hospital das Clínicas. Se ela não tivesse tido aquele atendimento imediato nas primeiras 12 horas, provavelmente minha avó teria morrido. Eu cheguei com a minha avó no colo, eu passei a catraca por cima, já fui jogando a minha avó lá para poder fazer o procedimento e falando, minha avó precisa de atendimento agora, filho. Fica tranquilo que tem plano de saúde, se não tiver eu pago, eu compro até esse hospital aqui se precisar. Claro que eu não tinha nem R$ 1.000 na conta, que não dava nem para comprar tudo da máquina lá de lanche. Mas cheguei na marra, tava com o plano de saúde em dia, carência cumprida, não era pré-existência, e o plano de saúde ambulatorial cobriu tudo que precisou da minha avó nas primeiras 12 horas e foi o que salvou. Passou 3 horas só das 12 horas, eu paguei só R$ 3.600. Galera, R$ 3.600 por 3 horas. No plano de saúde mais barato, no hospital mais barato, por quê? Plano de saúde mais barato que nós temos hoje, é porque eu não vendo mais plano ambulatorial, então nem falo. Mas enfim, o hospital mais barato que nós temos hoje, o Hospital das Clínicas, o antigo pronto-socorro das fraturas na Ceilândia. Lá é muito barato, lá é muito barato comparado a outros hospitais. Eu gastei uma mixaria. Se tivesse sido num déficit essas 3 horas, meu irmão, estaria lascado por quê? Primeiro, quando você vai para uma UTI, você não pode receber alta de UTI, você tem que ser transferido para um quarto, você tem que pagar diária da UTI, tem que pagar a diária do quarto, sendo enfermaria ou sendo apartamento, tem que pagar a diária do quarto. E o que acontece? Você vai gastar muita grana, tá ligado? Às vezes você vai gastar ali R$ 20 mil só por causa de uma burocracia, não tô brincando, não tô exagerando, então assim, eu não cuspo no prato que eu comi, mas e se minha avó tivesse sido um pouquinho pior a complexidade do problema dela naquele dia? Se ela não tivesse um plano de saúde completo, ela teria morrido. Então, assim, não vendam plano de saúde ambulatorial. Mas é a única coisa que a pessoa tem condição de pagar. Não é não. Fala pra ela, vamos fazer o seguinte,
Eu vou te ajudar a se contratar o plano de saúde completo. A diferença aqui tá de R$ 70. O que a gente vai fazer para a senhora ganhar R$ 70 a mais por mês? O que eu vou fazer, seu João, para o senhor ganhar R$ 70 a mais por mês? Faz o seguinte, ó. Eu levo meu carro 2 vezes por mês aí pra você lavar, eu te dou os R$ 70, você paga essa diferença, mas não contrata um plano de saúde ambulatorial, não. Claro que eu tô brincando, claro que cada pessoa tem uma dificuldade financeira diferente, cada vida é diferente, a gente não pode falar de uma forma como se fosse a nossa realidade. Mas, brincadeiras à parte, não deixem seus clientes contratarem planos de saúde ambulatorial. Convençam eles de contratar plano de saúde completo, que vai ter internação, cirurgia, transplante, parto, psicólogo, psiquiatra, otorrino, gastro, dermo, tudo. Tem que ter tudo. Por quê? Porque no dia que ele passar mal, não, mas nos primeiros 12 horas, tal, aí a mulher descobre que tá grávida, vai ter que gastar aí 25, 30 pau num parto. Nossa, Deck, mas eu vi que tinha um parto ali de 14 mil. E se forem gêmeos, e se precisar de uma UTI neonatal, passa de 100 mil, galera. Já foi-se a época que tinha consultinhas de R$ 100, que tinha um parto de R$ 8.000, já foi-se a época, hoje é tudo muito caro. Os médicos bem renomados estão cobrando aí de 650 para cima. Não, Deck, mas eu tenho o melhor médico do mundo que cobra R$ 400. Tá cobrando de graça. Então, assim, médico hoje é caro, procedimentos são caros. Vai fazer uma ressonância. Se você fizer um check-up laboratorial, hemoglobina, glicose, testosterona, triglicerídeo, blá, blá, blá. Um check-up lá de 25 exames laboratoriais. Tomografia, endoscopia, eletrorressonância magnética. Mulher, mamografia... parte ginecológica e blá blá blá. Você gasta aí R$ 20.000 brincando. Mentira, gasta. Moço, eu tô te falando, vê quanto é que eu preço de uma ressonância magnética. Mas ali tem a mamografia com a consulta e o café por R$ 115. Não é bem assim mais, é caro. Hoje é caro. Tem as clínicas populares que você até consegue, dependendo assim, da sua sorte, ter até um atendimento razoável, mas a questão não é essa. Por consultas, exames e check-up laboratorial, todo mundo consegue dar um jeito. Por exemplo, um parente está ficando cego. A maioria das pessoas consegue fazer uma vaquinha ali, levantar 10, 15 mil reais. Não é difícil você levantar com uma vaquinha online hoje 10 mil, 15 mil reais. Agora, fulano de tal está com câncer, R$ 500.000. Preciso fazer um procedimento estratosfericamente... vou dar um exemplo. Tem um exame que só faz lá no Albert Einstein em São Paulo. É 12 mil, mais viagem. Você quer fazer um exame, só um exame é 12 mil. Então, assim, não é barato, medicina é caro, é muito caro, uma prótese é muito caro, parte neurológica é caro, parte de quimioterapia, radioterapia é estratosfericamente caro, ortopedista é caro, mano, tudo é muito caro, tudo é muito caro. Vantagem de você ter um plano de saúde, inclusive vários bilionários, vários ricos falam, se você não tiver um plano de saúde, você pode quebrar seu patrimônio. Por quê? Roubaram meu carro. Eu fico a pé. Minha mãe tá com câncer. Eu vendo tudo por ela. É diferente. Meu filho tá com um tumor cerebral. Eu vendo tudo por ele. Eu vou vender meu rim no mercado negro para poder cobrir. Por quê? Porque é o meu filho. A coisa mais importante, deixa eu olhar o horário aqui, é porque eu tenho que almoçar com a vovó, viu? A coisa mais importante que nós temos é a nossa vida, é a vida das pessoas que a gente ama. E quando a gente ama, a gente não mede esforços, não mede o preço para poder salvar a vida de alguém. Por quê? Uma vida de uma pessoa não vale o seu patrimônio. Então, assim, na hora da necessidade, você vai vender tudo que você tem. Só que o problema é que, eu tenho uma casa de R$ 1 milhão e minha mãe precisa de um problema. Eu vendo a casa. Eu vou ter que vender uma casa de R$ 1 milhão por 500 mil, 600 mil para poder vender rápido. Eu vou ter que vender bem abaixo da FIP, que nem é FIP, sei lá, para poder vender rápido. Vou ter que vender para um cara que investe, um cara que tem grana ali, que não vai botar carro, que vai botar... Não funciona bem assim. Faça um plano de saúde, venda plano de saúde. Tá, agora vamos lá. Falei das operadoras, abaixo das operadoras, Bradesco, Amil, Sul América, Porto, Medicênio, enfim, nós temos as administradoras, Supermed e tal. E abaixo delas, nós temos as plataformas. As plataformas são, por exemplo, vou dar alguns exemplos que temos aqui em Brasília. Não tem um problema nenhum em falar o nome de outras empresas. Nós temos a VIPcare, que é do Rodrigo Félix, nós temos a Top 1000, que é da Luciana, nós temos a Opportunity, que é do João Bessa, nós temos a United, que é do Felipe, nós temos... enfim, tem várias. Se eu for falar de todas, a galera vai falar, o Marcelo vai falar, pô, tu não falou o nome da minha empresa? Não. Enfim, eu não vou falar o nome de todo mundo, não. Mas, enfim, existem as plataformas. As plataformas são as corretoras. Elas são consideradas as agências. Enfim, quem dá dinheiro para as operadoras são as plataformas. E existem as corretoras. Eu sou uma corretora, eu estou abaixo de uma plataforma. Eu trabalhei uns 15, 16 anos para Opportunity,
antiga Kurt Lewin, que é a do João Bessa. E hoje eu trabalho para a United. Opportunity hoje é a maior de Brasília, sempre foi a maior de Brasília, United a maior do Rio de Janeiro. Em Brasília hoje ela está em segundo, terceiro lugar mais ou menos, depois que a gente foi, né? Porque antes ela estava até um pouquinho mais distante. Não estou falando que foi graças a gente, mas eu sei que a gente dá uma diferençazinha no mercado. Mas a gente vai chegar lá, nós vamos fazer a diferença. E assim, galera, quando eu falo essas questões de primeiro e segundo lugar, isso não faz diferença. O que faz diferença é dinheiro no seu bolso. Se você vai ser... Eu prefiro ser o segundo lugar. Eu sou vascaíno, já tô acostumado a estar em segundo. E antigamente a gente ficava em segundo, né? Hoje nem em segundo a gente fica. Eu prefiro ficar em segundo lugar com dinheiro no meu bolso do que ficar em primeiro lugar ferrado financeiramente. Então assim, não tenha um ego de ser o primeiro. É legal ser o primeiro? Quando eu fui primeiro, eu caguei. Ah, mas você vem falando para as pessoas. Isso na minha vida profissional, isso ajuda. Por quê? Porque as pessoas elas não querem contratar com fracassados. Ninguém quer comprar nada de gente fracassada, de gente ferrada, de gente que está precisando. As pessoas elas querem contratar com os melhores. Você prefere comprar uma moto de uma empresa que está quebrando e que se um dia você precisar de um recal você não vai ter, ou de uma moto que se um dia você precisar de um recal você vai ter, se precisar de um suporte um dia você vai ter. Você sempre vai querer a melhor. Ninguém gosta de fracassar, então tem essa vantagem, mas... Não se apeguem a ego. Ah, o João Bessa é o primeiro, a United ficou em primeiro, a Luciana ficou em primeiro, o Derek foi em primeiro e tal. Isso não muda nada. Isso não determina caráter. Só estou falando isso por questão de números mesmo. Mas enfim. Existem as plataformas. Ah, Derek, por que você não é uma plataforma? Porque as operadoras têm metas altíssimas. Para eu vender, por exemplo, diretamente para a Qualicorp, eu tinha que estar vendendo tipo tudo só de Qualicorp. E se eu fico, por exemplo, 2 meses sem conseguir vender, eu posso perder o meu código. E por que as operadoras de um jeito... Falando de um jeito bem simples, elas não querem que uma pessoa pequena abra um código. Porque, por exemplo, eu sou pequeno, eu não sou multimilionário, eu não sou rico, eu não tenho grana. Como, por exemplo, a United tem, a Top 1000 tem, a VIPCare tem, a Opportunity tem, enfim. Por que elas não querem que um Derek tenha um código? Não estou falando que elas não permitem, que não seja possível. Mas por quê? O Derek morreu, digamos. O Derek morreu... E um cliente dele foi lá e entrou na justiça lá e, enfim, fez uma falcatrua tal e roubou a operadora. E a operadora foi lá e cobrou do Derek. Derek morreu. Quem vai assumir a empresa? A empresa do Derek era pequena. Não. Já era, perdeu. Vou dar um outro exemplo que é um pouco menos pior. Se um dia algum corretor da minha empresa fizer uma fraude e der um prejuízo de R$500 mil para a operadora consegue cobrar de uma plataforma, porque eles são ricos. A operadora não vai conseguir descontar R$500 mil de mim no mês. Vai ter que parcelar aí durante muitos meses. Para eu conseguir pagar R$500 mil, teria que parcelar aí uns 2 anos para eu conseguir parcelar e sobreviver. Ou até mais para eu conseguir sobreviver de boa. Mas enfim, já para a plataforma não. Então a operadora sabe que toda vez que tem um estorno, toda vez que tem um prejuízo, se ela tem um cliente pequeno lá dentro, o cara não vai conseguir pagar o estorno. Aí o que ele vai fazer? Ele vai vender pelo nome da prima para continuar ganhando dinheiro e vai ficar com débito lá. Já na plataforma, não. João Bessa todo mês aqui recebe milhões, United milhões, Top 1000 milhões, VIPCare milhões, eles vão ter que me pagar. Então assim, para que eu vou cadastrar um pobre, um Derek que é pobre, se eu posso cadastrar uma United que é milionária, que se um dia der um problema, eles vão ter dinheiro para pagar. Com o Derek eu vou ter problema, o Derek não é milionário. O United é milionária. Se eu tiver um problema aqui de R$1 milhão, ó, débitozinho aqui na United, R$1 milhão. Aí eles podem, com a gente não pode. Não tô falando que é por isso, assim, mas também tem os seus motivos por isso. Mas enfim, a vantagem de você trabalhar para operadora é porque quando você é plataforma, você tem um vitalício. Bem pequenininho, mas você tem que vender muito. Quando você é corretor, não. Você ganha um pedaço. E questão de percentual, não vou falar nesse vídeo, vou falar em outro momento. Até porque é uma coisa bem específica e muito particular, ninguém tem que ficar falando quanto que a gente ganha, ninguém tem que ficar expondo isso para ninguém, mas eu garanto que é muito bom. Mas enfim, e o que acontece? Galera, mais uma vez, eu dou muitas voltas, eu falo de muitas coisas, mas se eu for falar de tudo mesmo que eu preciso falar, que eu vou fazer, só que vai demorar um pouco, a gente precisaria de um vídeo bem comprido, tipo de umas 8 horas, porque eu até anotei aqui das principais coisas que eu preciso falar, que seria a introdução, o que é um plano de saúde, como é que funciona, porque, por exemplo, tem um plano de saúde ambulatorial que só cobre consultas e exames, tem um produto completo que é o produto hospitalar, o produto completo que vai ter a parte hospitalar, ambulatorial e obstétrica, mas enfim, tem a modalidade ambulatorial, consultas, exames, terapias, hospitalar, internação e cirurgias e procedimentos de internação e cirurgias, pronto-socorro, aí tem o parto, que é a parte do nascimento do bebê. Quando o bebê nasce, ele tem cobertura de 30 dias pelo plano de saúde da mãe de graça, depois ele inclui com carência zero, se a mãe tiver com carência zero, enfim.
Eu preciso falar sobre a história do plano de saúde. Eu tenho que explicar para vocês como é que era a Sul América em 1900, e não, em 1800 e blá blá blá. Quando que a Bradesco entrou, quanto que cada uma tem de patrimônio, quem é o Marcelo. Por que quem é o Marcelo? Pô, eu tenho que contar a história do Marcelo, que era da Mil, que foi para Saltsim, Slam, que foi para Medicênio. Eu tenho que contar a história da Golden Cross, como é que era a Saúde Sim. Eu preciso saber de tudo, porque quando o cliente chegar, mas a GEAP, a Cassi, a Cambi, a Interlife, a Notre Dame, a Golden Cross, mas Supermed não era um produto da Golden Cross regional? Mas na época eu tinha um produto especial da Golden Cross e atendia o Anchieta. Não, mas é porque era empresarial. Golden Cross, quando era coletivo para adesão, a pessoa física não tinha o Anchieta, nem o Santa Lúcia. Não, tinha o Anchieta, mas não tinha o Santa Lúcia, Santa Luzia. Esses dois hospitais, era só quem tinha o produto pessoa jurídica. Não, mas eu tenho um Bradesco que atende o DevStar e o Sírio-Libanês, não é um produto TNQ4, é o produto, não, mas é que o seu produto é mais antigo, que tinha cobertura nesses hospitais 5 estrelas. Agora, por exemplo, se você contratar hoje um Bradesco top, você não vai ter um Bradesco Nacional, você não vai ter. Você tem que fazer um Sul América para ter o DevStar, você tem que fazer uma Amil para ter o Sírio-Libanês, o DevStar fica lá na 914 SGAS, é isso aí, que é a hotelaria, aí você vai ter pelo Sul América, se você quiser, o Sírio-Libanês fica na 613, aí você vai ter pelo Amil no produto Platinum mais, enfim. Mas eu vou precisar falar quem é quem, eu preciso falar, por exemplo, quem são os gestores, eu preciso falar quem é a Selva, quem é a Caisli, eu preciso falar quem... Eu também não vou citar o nome de todo mundo, viu? Mas eu preciso citar o nome dessas pessoas para vocês entenderem quem é. Poxa, Derek, eu tô com um problema aqui no Bradesco, você vai falar, eu vou falar com a Tatiana, eu tô com um problema aqui na Mil, vou falar com a Thalita, eu tô com um problema aqui na Medicina, vou falar com o Marcelo, eu tô com um problema aqui... Enfim, aí é gente pra caramba. Eu preciso falar quem é quem, eu preciso falar sobre carência e aproveitamento, sobre rede credenciada, sobre abrangência, preciso falar sobre rol de procedimentos da ANS, como funciona a utilização dos beneficiários, preciso falar sobre cancelamento, vigência, implantação de documentos necessários, venda, coparticipação, reembolso, elegibilidade, titularidade, dependentes, protocolo, estorno de comissão, SUSEP, Funenseg, reserva técnica da SUSEP, planos bons, planos dor de cabeça, autorização de procedimentos, reajuste, reembolso, comparação entre as principais operadoras, principais argumentações para fechamento, tipos de plano, acomodação, limitação de utilização, fraudes, quanto que ganha um corretor de plano de saúde, como abrir uma corretora, como dar um bom pós-venda. E o que o plano de saúde cobre? Que cobre consultas, exames, internação, cirurgia, transplante, para psicólogo, psiquiatra, otorrino, gastro, dermo, planos odontológicos, como cobrir obturação, restauração, canal, limpeza, profilaxia, raspagem, extração de siso. Tem muitas coisas que realmente só com o tempo que você vai conseguir entender. E assim, eu dei algumas informações básicas, só que isso aqui é uma introdução, não vai dar tempo de falar de tudo. Mas num outro vídeo eu vou falar de forma segmentada. Vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre a história, um vídeo que eu vou falar só sobre quem é quem, um vídeo só sobre carência, sobre aproveitamento. Por exemplo, Derek, mas por que eu não consegui aproveitamento de carência? Por que o meu plano de saúde ele teve esse reajuste? Por quê? Eu vou explicar tópico por tópico. Aqui é mais um vídeo geral, um vídeo para que vocês possam entender que a área de plano de saúde dá muito dinheiro, dá pra gente trabalhar em qualquer lugar. Derek, você é mais feliz do que um médico? Pode ser que eu não ganhe mais do que todos os médicos. Mas eu tenho uma vida muito mais legal, por quê? Eu não... Poxa, eu tenho liberdade, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade de poder trabalhar com o pé em cima da mesa. Eu posso ter liberdade de estar de cueca em casa, ali na cama, trabalhando. Eu tenho a liberdade para poder estar dirigindo, encostar o carro e fechar um produto black da Medicênio. Eu tenho a liberdade de poder fazer o que eu quiser, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Quando você começa, talvez você não vai ter condição de contratar um funcionário, só que é quase que um pré-requisito você ter um funcionário na sua empresa, nem que seja um estagiário, para poder te auxiliar no pós-venda, porque o tempo que você vai perder fazendo coisas simples, você vai perder vendendo para o seu cliente, fazendo relacionamento com o seu cliente, você realmente fazendo a parte que você, neste momento, é insubstituível. Aí, as partes mais simples, boleto, uma marcação de consulta, um exame, alguma coisa assim do tipo, você deixa para esse assistente. No plano de saúde, a gente precisa estudar muito para a gente salvar a vida das pessoas, como, por exemplo, uma coisa que é o básico. Eu tinha que ter falado isso no início, mas eu sempre vou falar. Às vezes, não é que o plano de saúde está errado, é porque o médico fez um pedido errado. Vou dar um exemplo para vocês. Existe a parte de urgência e emergência, que são coisas completamente diferentes. Urgência é acidentes pessoais e complicações do processo gestacional. Emergência é risco de morte ou qualquer tipo de doença que possa te trazer uma sequela irreparável. Então, por exemplo, apêndice. É urgência? Não, porque não é um acidente pessoal e não é uma complicação do processo gestacional. Mas se eu não fizer uma cirurgia, eu posso morrer. Um AVC é uma emergência. A mulher está sangrando ali com 7 meses. É uma
Urgência. Ah, eu quebrei o dedo ali andando de moto. É uma urgência. Então, assim, até mesmo se o médico botar o termo errado, o plano de saúde pode negar. Quando já está com a carência cumprida, de 6 meses é mais difícil, mas às vezes numa urgência o plano de saúde vai negar porque o relatório não estava específico. A gente tem que entender do inciso 2, artigo 35C da Lei 9656, a gente precisa decorar alguns telefones de call. Por exemplo, eu preciso ligar na ANS. Você precisa saber que é o 0800 701 9656. Você precisa saber de alguns termos. O cliente ele está tendo uma dificuldade, ele quer abrir uma notificação de intermediação preliminar. Não, pô, não precisa, pô. Dá para você resolver. Perdão, dá para você resolver desse jeito. Aí, não vai ter corte não, viu? O que eu gaguejei, o que eu falei, o que eu solucei, tanto faz. A gata subiu aqui. É um vídeo sem corte, é um vídeo bem natural. Os próximos eu vou fazer mais profissional. Mas eu quero que vocês entendam que, tipo, o plano de saúde ele é muito mais do que simplesmente vender um produto. É muito complexo. Você vai ter dias difíceis, você vai ter dias legais, mas todos os seus dias vai ter dinheiro, porque plano de saúde dá muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. Não tem como você ganhar menos de 10 mil reais na área de plano de saúde se você for razoavelmente bom. Se você for bom, se você está ganhando menos de 20 mil, você não é bom. Você está fazendo de um jeito errado, você talvez não está performando do jeito certo, porque às vezes uma chavezinha que você muda... Eu vou dar esse conselho que eu vou dar para vocês, corretores, só esse conselho aqui, na minha opinião, já vale mais de 5 mil reais, porque isso muda tudo. Como é que funcionam os corretores? Oi, bom dia, seu João. Olha, sou corretor de plano de saúde, vou te mandar as melhores opções. Qual que é o hospital que você gosta? Qual que é a sua idade, seu CNPJ? Beleza, o cara mandou. Seu João tá aqui, ó, as opções Amil, Bradesco, Sul América e Porto. Qual que o senhor vai querer fechar? Qual que fica melhor pro senhor? Tá errado, tá errado. Você vai lá, opa, seu João, tudo bom? Meu nome é Derek, sou corretor de plano de saúde há mais de 17 anos, e blá, 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 e foi lá e explicou do seu pós-venda, do que você faz e tal. E você fala, vamos lá, esses termos aqui que valem muita grana. Seu João, sua pesquisa acaba aqui porque tanto eu quanto qualquer outro corretor, o valor vai ser absolutamente o mesmo. Então, tanto faz você contratar comigo ou qualquer outra pessoa. Eu não consigo fazer um centavo mais barato que ninguém. Mas, você contratando comigo, a diferença é que eu realmente vou prestar um serviço de consultoria. Eu vou te dar pós-venda, vou marcar suas consultas, vou marcar seus exames. Ah, Derek, mas eu não faço esse serviço de pós-venda. Então você não vai conseguir ser um corretor muito bom se você não prestar um bom serviço de pós-venda. Eu marco consulta, eu marco exames, eu mando declaração de imposto de renda, eu mando boleto. O cliente quer cancelar, eu ligo para a operadora para cancelar. Quando a operadora atende, eu falo só um minuto que eu vou botar o cliente aqui na ligação. Boto o cliente e desligo o telefone. Eu espero o período pelo cliente. Eu sou um concierge do meu cliente. Então, assim, eu tô falando com as minhas palavras, eu tô falando de um jeito já até um pouco mais acelerado e talvez vocês até estejam perdidos, mas você falar para o seu cliente que é tudo o mesmo preço. A diferença é que você vai escolher quem você vai querer ser atendido, mas o preço é tudo igual. Ninguém vai conseguir um centavo mais barato do que eu não vou conseguir um centavo mais barato que ninguém. A diferença é que, quando você precisar de mim, você realmente vai ter um atendimento. Quando você precisar de outros corretores, não necessariamente vocês vão ter um atendimento. Então, assim, essa é uma questão. Outra questão também, não manda a cotação pro cara, não. Seu João, olha só, acabei de fazer as suas cotações, posso te ligar coisa de um minutinho que eu consegui um negócio bom para você? É ligação, ligação. Primeira coisa, primeiro argumento independente de você fechar comigo, qualquer outra pessoa, os preços são os mesmos, a sua pesquisa acaba aqui, porque eu te garanto que eu vou te prestar o melhor atendimento de todos. Então, assim, você ressalta isso. Se precisar ressaltar 2 vezes ou até 3 vezes, você pode ressaltar. Ah, porque eu já estou vendo com o corretor. Seu João, é o mesmo preço. A diferença é que eu vou te ajudar. Eu trabalho com isso, eu só vivo disso. Eu até falo para os clientes, eu não entendo de futebol, eu não entendo de carro, eu não entendo de nada, mas de plano de saúde eu entendo, é o que eu gosto, é o que eu vivo, é o que mudou a vida da minha família, é o que me fez viajar tantas vezes, já viajei dezenas de vezes, comprei carros bons, tudo por causa do plano de saúde. Então, assim, eu vivo disso, você não vai ser atendido por ninguém melhor do que eu. Isso eu te dou a minha palavra. Se você fosse meu amigo, eu não seria o seu melhor amigo. Se você fosse meu parente, eu não seria o seu melhor parente, porque eu vacilo em todas as áreas, mas no plano de saúde, eu te garanto que eu não vacilo. Eu vou te dar um atendimento perfeito. Então, assim, você falar com autoridade que você é bom, isso não é arrogância, mano. Cara, você chegar para um médico e falar, nossa, doutor, mas a sua consulta é R$850, qual que é a diferença de você para um médico que ganha 100? Porque eu sou melhor do que ele. É arrogância? Não, mas por que você tá falando? Porque eu já fiz mais cirurgias do que ele, porque eu trabalho há mais tempo do que ele, eu tenho mais experiência, eu tenho mais casos de clientes que realmente deram certo, pacientes que deram certo, do que qualquer outro médico de Brasília. Então minha consulta é essa mesmo, eu não tenho condição de ajudar, de vez em quando até não cobro de alguém por caridade, enfim, não é arrogância falar isso.
entendeu? Então, assim, na nossa área, se você mostra o seu diferencial com as suas argumentações, com um português bonito, porque, por exemplo, estou falando aqui com vocês, eu já falei palavrão, estou falando do jeito que eu quiser, eu não tenho muito protocolo. Você está falando com o seu cliente, você tem que virar um personagem. Quando eu digo um personagem, não é você virar um bobão, quadradão. Não, é você realmente conseguir deixar o cliente à vontade. Caramba, esse cara fala bem, esse cara vende bem, ele não quer só meu dinheiro, ele tá me explicando. Pô, o que você acha desse plano? Olha, se você quiser mudar para esse, eu acredito que é melhor você ficar no plano de saúde que o senhor está. Por quê? Porque esse plano não vai te atender tão bem. Um cliente falar, Derek, eu quero sair do Bradesco, não vou citar o nome, eu quero sair do Bradesco, contratar esse plano, nem que seja esse daqui. Não. Se for pra você fechar esse plano, eu não tenho coragem de te vender, que você vai me xingar. É uma pessoa que andou de carro 2.0 turbo a vida inteira e eu tentar empurrar um carro 1.0 aspirado, eu nem sei se existe 1.0 aspirado, você vai passar raiva. Você vai ficar com raiva de mim. Você vai me xingar toda vez que você tentar sair no balão, o carro morrer, porque é um carro ruim e você vai quase bater o carro, enfim. Você vai, então assim, não vendo planos de saúde ruim. Falem do seu diferencial na ligação e isso não só mandem proposta. Quando você está mandando proposta, o cliente, já vi. Aí outro, já vi. Seu João, conseguiu um negócio diferente para o senhor. Mas aí eu estou mentindo. Não, é diferente. O meu atendimento é diferente, então não estou mentindo. Olha, consegui, mas é o mesmo precinho, mas olha só, eu vou conseguir o plano de saúde para o senhor, vou te dar essa assessoria que as outras corretoras não vão fazer e tal, e blá, blá, blá. Basicamente é isso. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu não vou conseguir falar de muitas coisas. Eu acredito que esse vídeo já vai conseguir ensinar alguns detalhes para você. Derek, mas ficou muita coisa parecida igual você falou ali no seu outro vídeo. Inclusive, tá até tocando aqui, ó. Eu não sei se eu comentei com vocês. Olha que bonitinho, eu com 16 anos aqui de terno e gravata, trabalhando com a bandeira da Golden Cross atrás. Isso aqui é uma relíquia, viu? E assim, nesse vídeo que tá no YouTube ali no meu canal Derek Aleatório, que eu gravei com o Gabriel e com a Paula, tem muitas informações que eu não passei aqui. Aqui eu vim falar alguns detalhes diferentes, vão ter várias coisas que se repetiram, só que o bom da repetição de informação é porque ela vai grudar no seu cérebro e você não vai esquecer. Derek, mas isso você já falou. Que bom que você já decorou, porque tem pessoas que estão ouvindo a segunda vez e estão, caramba, eu não sabia disso, mas estavam assistindo outro vídeo, não conseguiram ouvir, só escutaram, porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir é você, caramba, prestar atenção, você até decorar, que tem que decorar. E você escutar, eu escutei um barulho ali, 10 segundos depois, não lembro mais desse barulho, eu escutei. É diferente de ouvir. Eu preciso que vocês ouçam todos os vídeos, mesmo que eu repita a mesma coisa várias vezes, porque o Agnaldo ele repetia a mesma coisa várias vezes. O Agnaldo, meu tutor, meu professor de plano de saúde, o cara que me botou no mercado, o cara que me treinou, e minha profissão hoje minha profissão eu devo ao Agnaldo. Eu virei empresário graças ao João Bessa e eu cresci pra caramba graças ao Felipe. Todos têm a sua importância, todos ganharam muito dinheiro comigo, todos, foi bom pra todo mundo, então assim, só tenho que agradecer a todos, eu não tenho sair do Agnaldo, sou inimigo do Agnaldo, sou de jeito nenhum, Agnaldo é meu amigo, o João Bessa, eu gosto do João Bessa, gosto de todo mundo, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar porque eu gosto de todo mundo, eu sou muito quinta série, a pessoa tá me xingando, tá me ofendendo e eu tô nem aí, quero ganhar dinheiro, quero ser feliz, quero curtir minha família, quero viajar, galera, vantagem dessa área. Eu fico pensando, Derek, você trocaria a sua profissão para ganhar o dobro em outra área? Eu não vou ter a liberdade que eu tenho. Eu não vou ter o prazer na vida que eu tenho por causa da facilidade. Eu vejo muitas pessoas reclamando do trabalho. Como é que eu vou reclamar do meu trabalho se meu trabalho é perfeito? Mas tem problemas. Tem problemas, como todo trabalho tem. Só que quando você tem um trabalho que tem problemas, só que é muito bem remunerado, às vezes você nem liga. Uma vez uma amiga minha estava falando bem assim, só para finalizar. Eu tô quase tendo burnout, a empresa tá para acabar comigo e tal, não sei o que e tal. Aí eu falei, todo mundo que você conta, o que as pessoas falam? Nossa, essa empresa é tóxica e tal, não sei o que, empresa ruim e tal, não sei o que. Eu falei, posso te falar uma coisa diferente de todo mundo? Eu sei que você pode até achar que eu vou estar errado, mas eu não estou errado. Você só está com frustração na sua empresa porque você ganha pouco. Não, você ganha quanto por mês? Menos de 3 mil lá, que a pessoa falou. Eu falei, e se você ganhasse 40 mil reais por mês? Você ia estar com burnout? Você ia estar triste? A pessoa começou a rir e falou, não, por 40 mil reais podia até cagar na minha cara. Exatamente. Por que que você vê pessoas trabalhando em locais felizes e pessoas trabalhando em locais tristes? Às vezes não é nem a profissão. Claro que isso Derek, então quer dizer que você trabalharia no sol quente capinando para ganhar mais? Não, porque é desconfortável. Se precisar, sim. Eu já capinei. Então assim, se precisar, eu capino. Só que às vezes é melhor você ganhar um pouco menos tendo conforto. Só que na maioria dos casos, as pessoas são tristes por causa do recurso que entra.
Por quê? Porque o dinheiro que você ganha numa empresa é o que vai fazer você comprar um carro de luxo, você viajar, você ter uma casa massa, você pagar plano de saúde para os seus pais, para os seus filhos, para a sua família, enfim. E mesmo que algo seja difícil ou não seja tão legal, quando aquele aspecto não legal te traz muito recurso e consegue mudar a sua vida, você começa até a achar prazeroso. Então, assim, tem gente que toma soco na cara e sente prazer, os lutadores. Por quê? Porque dá muito dinheiro. Pode falar o que for, eu não faria isso. Se eu chegar para qualquer um que está assistindo esse vídeo e falar, eu vou tacar uma pedra na sua cabeça, vai machucar, você não vai morrer, você vai ganhar R$1 milhão. Todo mundo vai querer. Porque a dor passa, o dinheiro fica. Passa também, mas dá para curtir mais do que o tempo que vai ficar a dor da pedrada. Como eu falei para vocês, eu não sou bom de dar exemplo, mas pelo menos as minhas vontades, elas são boas. Eu tenho boas vontades, eu quero ajudar o mercado de plano de saúde, eu vou realmente fazer mais conteúdos, eu quero formar pessoas, eu vou ter vídeos para poder realmente fazer pessoas se formarem nessa área. Por quê? O que você aprende numa faculdade em 5 anos, às vezes é menos significativo, não que não seja importante, mas menos significativo em relação a conhecimento resolutivo, conhecimento intelectual. O conhecimento resolutivo é assim, é o conhecimento que você tem que ter para poder resolver coisas de forma rápida. Mas você também tem que ter, enfim, várias outras coisas, a proatividade para poder resolver, enfim. Porque um profissional não adianta só ter conhecimento, ele tem que ter proatividade, ele tem que ter relacionamento, ele tem que ter caixa, ele tem que ter uma boa publicidade, ele tem que ter uma boa reputação. São vários quesitos que vão fazer com que você seja um bom profissional. Você nunca vai conseguir ser perfeito. Eu faço de tudo para minha corretora ser uma excelente corretora. Eu não conheço nenhuma corretora hoje melhor do que a minha, conheço que ganha mais, galera mais bonita do que eu, há muitos, mas que resolve os problemas do cliente com tão boa vontade, com tanta disposição do que eu não conheço. Se existe, me ensina, porque eu quero melhorar, porque eu também não sou arrogante de achar que eu sou o único bom. Que na verdade bom é somente Deus, mas na nossa área a gente tem que fazer de tudo para poder ser melhor, principalmente porque a gente lida com a vida das pessoas. Mas galera, é isso, tamo junto. Eu esqueci de falar um monte de coisa, tem um monte de coisa para falar, por isso que eu vou ter que gravar vários vídeos, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, e eu garanto para vocês, se vocês ganham menos de 10 mil por mês vendendo, vocês estão na área errada, porque mesmo se você for vendedor mais ou menos, você ganha mais do que isso. E se você é um vendedor bom, que fala bem, você está ganhando menos de 20 mil, você está na área errada. E se você é um bom vendedor, fala bem, está ganhando menos de 20 mil na área de plano de saúde, você com certeza está fazendo alguma coisa errada. Já viu aquelas pessoas que estão na academia há 20 anos e nunca tiveram shape? E chega uma pessoa com uma instrução e fala, faz isso. E ela faz e muda tudo. Eu não estou falando de tomar anabolizante, estou falando que, não adianta você estar treinando e tal, não sei o que, todos os dias e tal. Você tem que se alimentar melhor, você tem que dormir melhor. Como é que tá seu sono? Faz seus exames. Caramba, olha só. Pô, você tá com 40 anos, mas você tá com uma testosterona de 60. Sem uma testosterona alta, você não vai conseguir atingir uma boa performance no mundo bodybuilder. Você tem que estar com a sua testosterona de 700 para cima. No mínimo 600. Então, assim, é um ajuste que às vezes o cara vai lá, toma um Tribulus, toma uma Slimarina, Anastrozol, tamoxifeno, clomifeno para resolver algum problema que ele tinha ali, tá ligado? E ele vai ter uma performance maior. Então, assim, se você conhece alguém que está na área, que não está ganhando muito bem, que nunca conseguiu se desenvolver, que nunca conseguiu, aprender a realmente ganhar plano de saúde, fala para me acompanhar, fala para me procurar. Derek, eu quero ir na mansão Atual Seguros para poder conhecer vocês, para poder conversar com vocês. Às vezes a gente não tem tanto tempo, mas a gente sempre vai se esforçar para poder fazer o melhor em questão de passar o conhecimento no mercado. Tem gente que fala, o que eu sei eu não ensino para ninguém. Esse é o problema das pessoas. Galera, em Brasília tem 3 milhões de habitantes. Eu nunca vendi nem para 10 mil. Acredito que já passei dos 5 mil, mas eu nunca cheguei a 10 mil clientes. Então, assim, por que eu vou estar preocupado com concorrência se eu não dou conta de atender a minha demanda? Toda hora eu tenho que contratar mais alguém para poder atender a minha demanda. Então, assim, não tenho problema em ensinar, quero ensinar, acredito que quem ensina multiplica sim. Então, assim, não é que eu estou usando a palavra de Deus para poder ganhar dinheiro. Não, mas é verdade, a Bíblia fala que uma pessoa recebeu um talento e ela enterrou. Outras multiplicaram seus talentos. As que multiplicaram seus talentos ganharam mais. As que enterraram seus talentos perderam tudo. Se você tem um talento e você enterra esse talento, você não vai para frente. A melhor forma da gente aprender é a gente ensinando. Quanto mais eu ensinar pessoas, mais eu vou aprender, mais eu vou ser o melhor profissional, mais eu vou ganhar dinheiro e todo mundo vai ganhar dinheiro e todo mundo vai ganhar. Tamo junto, fiquem com Deus. E é isso, galera.
Fiquem à vontade em assistir esse vídeo várias vezes, a mandar para outras pessoas. Por favor, se você quer contratar um plano de saúde, não contrate com a concorrência, contrate com o Derek da Atual Seguros, telefone 61 984 581722 e o 3045 1005, que também é o WhatsApp. Tamo junto, valeu, me sigam nas redes sociais, Derek do Plano de Saúde. Beleza, galera? Tamo junto e valeu.